Olá, eu sou o Evandro, fundador do AlphaCon. Mas o que é mesmo o AlphaCon? É o melhor curso preparatório do Brasil e que prepara os melhores alunos para os melhores concursos públicos do Brasil. Esse ano eu vou te dar um conselho que pode ter certeza, pode ser aquele conselho que vai mudar a tua vida. Aproveite para estudar com tempo de antecedência. Se a gente entra em 2023 com você tendo a certeza absoluta que não é quando o concurso vai vir, é se o concurso vai vir, você vai estar preparado. E com o AlphaCon, com os cursos do AlphaCon, pode ter certeza, você vai estar preparado. A gente tem a melhor nota do Reclame Aqui, o menor índice de reclamação dos nossos cursos e o maior índice de resolução de problemas. Ou seja, além de dar um produto de qualidade, que é o seu curso, os materiais são materiais próprios, com especialistas, professores próprios para aquilo ali, sem ser aquele professor que vai viajar com conteúdo que não vai cair na sua prova, é conteúdo específico. Você ainda tem a certeza de que você tem um time inteiro de coordenação que passou pelo que você está passando. Ou seja, a galera aqui é concurseiro para concurseiro. Então eu aguardo você dentro da plataforma do AlphaCon, dentro das nossas redes sociais e, óbvio, né? Você pode deixar todas as perguntas que você precisar que a gente vai solucionar o seu problema. Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do AlphaCon, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Em todos esses anos de trabalho, mudamos a vida de mais de 200 mil pessoas por meio da educação. E esse número cresce a cada dia. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores somam mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Olha só, quando você fala em Windows 7, o que você tem que considerar dessa versão do sistema operacional? Primeiro, olhar para quando ele foi lançado. Muitas vezes você vai olhar no seu edital e está lá escrito assim, Windows 2009. Você fala, ué, mas quem que é o Windows 2009? Ah, aparece lá Windows 2002, Windows 2000. Cuidado, lá atrás, no começo, 95, 98, 2000, as versões do Windows levavam na sua nomenclatura o ano em que eram lançadas. Depois disso, parou, quando começou a vir o Windows XP, que é a abreviação de Experience. Então o Windows XP ele já traz a ideia de uma experiência, que foi longa, inclusive. Depois você teve outras experiências. Você teve aí o Windows Vista, que trouxe para você algumas novidades também, bastante gráficas, só que não agradou muita gente, porque era pesado. E quem veio para salvar a pátria foi justamente o Windows 7, que também perdurou bastante no mercado. Então se você for olhar o lapso temporal entre o Windows XP e o Windows Vista, que foi lançado lá em 2007, o Windows Vista, e em pouco tempo depois veio o Windows 7, e aí que tá a maldade, que você fala assim, olha, o Windows 7 é de 2009, o Windows Vista é de 2007, então cuidado com o ano. Por outro lado, a suíte de escritórios Microsoft Office, essa manteve a relação anual. Ou seja, a cada lançamento, de 3 em 3 anos, ela conseguiu ajeitar o calendário dela em 2007. Por quê? Antes ela tentava manter, versão desde 97 até 2003, ela tentou manter, mas não conseguia respeitar os prazos que ela mesma estipulava para si. Agora, depois, quando ela lançou a versão 2007, nova equipe do reformulado, ela manteve os patamares, 2007, 2010, 2013, 2016, 19, 21, e assim por diante. Ou seja, ela conseguiu manter a referência de 3 em 3 anos para uma nova versão do Office. E aí já vem o primeiro ponto. Microsoft Office é uma coisa completamente diferente. Não faz parte do Windows. O Windows, ele é o que, efetivamente? O sistema operacional Windows. Então, quando você fala do Windows, primeiramente você já vai observar assim, ele é um
sistema operacional. Sistema operacional. Legal. Aí você já está fazendo a diferença entre ele e o Microsoft Office, que é apenas um conjunto de aplicativos que vai estar disponível dentro dele, beleza? Então, primeiramente, entender que o Windows é um sistema operacional. A função dele é controlar o computador. Muito bem. Lançado, portanto, em 2009, que tem como base fazer o quê? Simplesmente ter esse cuidado das versões. E aí você vai perceber que tem algumas edições do Windows. O que acontece para você na hora de fazer uma prova é pensar o seguinte: qual delas eu devo focar? Você vê que os computadores que eram comprados nas lojas, notebook, desktop, você chega lá, compra, ele já vem com o Windows original, mesmo que você compre de fonte externa, né, países do exterior. Você vai falar assim, ó, eu peguei lá qual versão? Muito provavelmente, se você pegava o computador com o Windows 7, você está pegando ou ele com a versão Starter ou Home Basic. A Home Premium ela tinha uma diferença de preço bem pequena, mas era menos comum. E essas versões, o Windows 7 ele praticava algo que já foi colocado no Windows Vista, que eram limitações. Exatamente. Ele limitava no sistema. Então, por exemplo, se você pegasse aqui as versões iniciais, que são essas 3 primeiras aqui, ele limitava a quantidade de memória RAM que o seu computador, que o seu sistema conseguiria utilizar. Por mais que você colocasse no seu computador 4, 8 GB de memória RAM, ele não iria utilizar tudo isso. Ele limitava para 2 GB as versões mais básicas. Então tinha essa situação. Atualmente, quando você olha para o Windows 10, você vai ver que ele trabalha diferente. No Windows 10, ele trabalha lá com a versão S, que vai e volta. Ela tem problemas aí de estabilidade no mercado, que seria a ideia da versão mais básica. Mas o que você vai observar é que o edital, por mais que ele não cite, ele vai sempre abordar a versão Professional, ou profissional, né, na tradução. Então a versão Professional é a que é de seu interesse, e nem sempre é a que você tem contato. Porque alguns recursos só vão estar disponíveis a partir desta versão. Outros realmente só estão disponíveis na versão Enterprise ou Ultimate, que são mais recursos voltados para a rede, recursos de linguagens que a versão oferece para você. Então o seu objeto de estudo é a versão profissional. Se você for baixar ele para utilizar, busque a versão Windows 7 profissional. Você encontra ainda as mídias para baixar e instalar na internet. E para poder usar, não precisa formatar o seu computador. Claro, se você tiver um espaço em disco disponível, uma sugestão é usar ele em uma máquina virtual. O VirtualBox da Oracle é uma sugestão. É um aplicativo que você pode baixar e instalar tranquilo, só que tem que ter espaço em HD e uma máquina que consiga compartilhar recursos. Então você vai ter que pegar ali, por exemplo, eu tenho 8 GB de memória RAM, legal, você consegue criar uma máquina virtual com 4, 2 e assim por diante. Então, uma sugestão para que você possa relembrar os bons tempos aí do Windows 7. Mas, na verdade, muita gente ainda usa ele até hoje porque prefere. Ainda não se acostumou e as máquinas são mais antigas. Agora, alguns requisitos mínimos são importantes. Você precisa entender que para poder instalar o Windows 7, no mínimo, você tem que ter um computador que tenha um processador de 1 GHz. Se pegar processadores mais antigos, mas bem mais antigo, você vai ter algo que vai impossibilitar você. Embora hoje nos celulares você encontre processadores muito melhores do que isso. Então, essa é a questão do processador, só o cuidado porque é processamento. Então, gigahertz é mais na questão da unidade de medida que você tem que ficar atento. Outra situação que é importante é o comparativo entre as versões 32 e 64 bits. Se você tiver um processador lá no seu computador que seja 32 bits, esse processador 32 bits só irá aceitar um sistema operacional 32 bits, independente de qual seja o sistema operacional, seja o Windows ou Linux. Agora, se você tem um processador que é 64 bits, e aí cuidado com as referências, tá? O processador 64 bits, a máquina, o hardware que trabalha a 64 bits, eu posso instalar nesta máquina ou um sistema operacional 32 bits ou usar um sistema operacional 64 bits. Um detalhe interessante é, claro, se você tiver espaço e condições, você pode estar utilizando mais de um sistema instalado, aquela questão de dual boot e tudo mais. Agora, o cuidado fica por conta da denominação de versões. Por exemplo, quando você olha lá, eu tenho um processador 32 bits, principalmente para hardware. Isso aqui pode ser designado para você dizendo, olha, eu tenho um processador x86, uma arquitetura x86. Isso aí está falando para você, olha, eu tenho um processador 32 bits. Então a diferença pontual entra justamente nesse aspecto. Você olhar a infraestrutura, o hardware que você tem disponível e o que esse hardware suporta. Muito bem. Colocando lá, então, 32 com 32,
64 com 64 ou 32. Obviamente que vai ser o seu limite. Por exemplo, um sistema operacional 32 bits só vai suportar aplicativos, e vou colocar como apps, né, para simplificar a sua vida, de 32 bits também. Ele não vai suportar aplicativos de maior capacidade. Um sistema operacional de 64 bits, por outro lado, ele vai suportar tanto aplicativos que conseguem aí operar em 32 bits, como é possível instalar aplicativos 64 bits nesse cara. E tem diferença? Tem, principalmente já no Windows. Quando você pega o Windows como sistema operacional, ele vai criar duas pastinhas arquivos de programa para você, Program Files, lá dentro do diretório raiz. Uma delas para os aplicativos 32 bits e outra para os aplicativos 64 bits. Ele separa. Isso se você estiver falando do Windows 64 bits. Aí ele vai separar para você as pastinhas dos aplicativos. É meramente organizacional. Agora, o que esses 64 bits influencia para você? Quando você olha 64 bits, é um processador mais rápido? Olhando o processador? Não necessariamente. É que ele consegue trabalhar com informações maiores. Essa é a diferença. Ele condicionalmente vai ter um melhor desempenho porque ele suporta mais recursos. Como assim? Ele vai permitir você trabalhar com mais memória. É o próprio processador que já limita, e você tem ali as observações a respeito do próprio software também. Um processador 32 bits, ele vai conseguir trabalhar apenas com 3 GB de memória RAM. Você pode ter 4. Só que 3 GB ele vai estar usando ali disponível para você utilizar nos aplicativos e tudo mais, e o outro GB ele vai estar reservando para ele poder endereçar as estruturas internamente. Então, consigo trabalhar até 4 GB aqui? Sim, mas visualmente para o usuário vão aparecer 3, ok? Agora, um processador 64 bits, ou seja, combinado com o sistema 64 bits, você pode pôr mais de 4 GB de memória RAM, que são aí as condições requisitos mínimos. Então, olha a diferença. Uma coisa é requisito mínimo, outra é o desempenho. Então, no requisito mínimo, é o mínimo que eu tenho que ter de hardware para poder instalar o sistema 32 bits, 1 GB de memória. Um sistema 64 bits, ele já vai pedir que você coloque 2 GB de memória RAM, pelo menos. Isso aí é nativo dele, é básico. A diferença do espaço que ele vai ocupar também. Aquela situação que eu falei, que você tem duas pastinhas que vão guardar lá os arquivos de programa. Uma para 64, outra para 32 bits. Então ele pede mais. Ó, cuidado. Quando eu olho aqui para o HD, isso aqui é uma característica nominal, tá? Isso aí não é a realidade prática. Na prática, quando você instala o Windows 7, se você tiver 40 GB, ele já vai usar todos os 40 GB. Se você mandar ele atualizar, você vai perceber que ele vai bater os 60 GB rapidamente. Por que tudo isso? Boa pergunta. A Microsoft já tinha um problema com isso. No Windows 10 ela está consertando aos poucos. Mas a questão é, nominalmente, no site da Microsoft e tudo mais, a designação era, justamente, o mínimo para instalar o Windows 7, 32 bits, 16 GB de livre em HD, e o 64 bits, 20 GB livre. Mas na prática você sabe que vai mais. E aí a questão do reconhecimento da memória, como eu disse, as versões mais básicas, Start, ali, elas reconheciam apenas 2 GB. Ou seja, o sistema operacional limitava ainda você, entre outros recursos. Por exemplo, dependendo da versão que você pegar aqui, não dava para abrir muitos aplicativos ao mesmo tempo. Ele limitava até a quantidade de programas que você estava executando simultaneamente, mesmo que você tivesse um hardware que suportasse. Por que ele faz isso? Por uma razão, para que você compre a versão mais cara. Então é uma maneira de criar versões mais baratas, mas que force você a buscar a versão mais cara, fazer um update aí de versão, um upgrade no caso. Então, a ideia do sistema operacional 64 bits, ele vai oferecer o quê? Pensa assim, 32 bits nada mais é do que você pensar em 32 dígitos zeros e uns. Então é como se você pegasse aqui, ó, 32 casinhas para pôr números zeros e uns. Vou colocar aqui 4 como referência. Se com 4 bits eu consigo representar 2 elevado à quarta, 16 valores diferentes, quando eu coloco para mais, ou seja, 1 bit a mais que eu coloque, ou seja, 2 à quinta, já muda para 32 valores diferentes. Essa é a ideia. 2 elevado a 32 são 4 bilhões de valores. 2 elevado a 64 são 4 bilhões vezes 4 bilhões. Então aumenta a quantidade de dados. Então quando você pega ali, eu tenho 64 bits. Então os 64 bits, ele vai ter a representação, ele vai conseguir representar tudo isso aqui, mais 32 bits.
mas isso numa única informação, tá? Aqui, como eu falei, meramente ilustrativo os quadradinhos. Imagina que são 32 em azul e mais 32 em preto aqui, para dizer, ó, a informação é maior. Por isso que um computador que trabalha a 64 bits consegue representar mais de 4 GB de memória. Por quê? 4 GB são os 4 bilhões que eu falei aqui, que é 2 elevado a 32. Então há uma limitação física, mas que o sistema também pode estar impondo a você. Agora, quando você olha para o Windows 7, o que ele traz de novidades? Tem alguns recursos que o Windows 7 já possuía e que foram, na verdade, ser exaltados dentro do Windows 10. Como, por exemplo, comandos por voz. O Cortana, ele ganha mais espaço, mas lá no Windows 7 já era possível executar alguns comandinhos por voz, só que somente em inglês, obviamente. Mas ele já tinha o primeiro passo, o pontapé, nesse segmento. Agora vamos conhecer um pouco mais da cara desse programa e ver algumas das novidades que para a época ele trouxe e são características presentes nele, como lembrar dos gadgets. Pois é, muita gente já perdeu a referência do que eles são, mas eles são um elemento de prova. Então bora para a tela para dar uma olhada para a cara do Windows 7. Aí você tem então o Windows 7, instaladinho, está atualizado. Observando uma coisa, o Windows 7 ele foi descontinuado em 2019 e 2020 ali, né? Foi em dezembrinho ali de 2019, ele foi descontinuado, morreu, tá? Pô, 10 anos? Pois é, 10 anos do Windows 7 já era. Então aqui você tem a cara dele. Dentro da cara do Windows 7, você já vai perceber o quê? A tua área de trabalho está aqui, já tem algumas coisinhas aqui, por padrão você vai ver só o ícone da lixeira e vai ter lá no máximo, que aqui está aparecendo esse desktop aqui porque está aparecendo pastas ocultas, tá? Depois a gente vai olhar onde que você vai mexer nisso. O que acontece tá a lixeira ali, é o que você vai ter de acesso. Aqui na barra de tarefas tem vários ícones que não vão aparecer para você de cara, porque esses aqui foram fixados. Por exemplo, aqui eu tenho Excel 2013 e 2016. O 2016 está com a licença ferrada aqui, só está funcionando 2013 a princípio. Mas você vai perceber o quê? Professor, você conseguiu colocar os dois? Até dá, mas não recomendo que instale 2 versões do Office no mesmo Windows, porque ele vai dar problema para você, vai encher o seu saco, tá? Então só esse cuidado. Agora você tem aqui o Internet Explorer. Cuidado. O Internet Explorer, ele já lançou aí com o Windows 7 na versão 8. Então, ó, vem aqui pro quadro comigo. Observações sobre o Internet Explorer, ou IE, tá? Simplesmente. Quando você pega o Windows 7, ele já vem com a versão 8 por padrão, inicialmente é esse o teu navegador. Aí você vai poder atualizar esse cara, versão 9, a versão 10 durou muito pouco tempo, até a versão 11, que foi a última versão, dentro do espaço amostral do Windows 7. O Windows 10 até traz novidades a outros navegadores, mas o próprio Internet Explorer ele meio que travou ali e não vai ter novas versões do Internet Explorer, porque a ideia é ele morrer mesmo. Então, você pode atualizar até a versão 11, trazendo aí justamente recursos para ele. Se você pegar uma questão falando assim, professor, apareceu lá perguntando assim, ó, o que é um Service Pack? Esse Service Pack, que vem descrito às vezes na questão, nada mais é do que um pacote de serviço. Esse pacote é um pacote de atualizações. Pensa assim, em vez de você ter que pegar atualização por atualização conforme ela foi lançada, você já vai lá e pega um Service Pack, ou seja, ele é um conglomerado de várias atualizações que ocorreram durante o período e você já pega todas essas últimas atualizações em vez de fazer todo o processo da evolução de atualizações. Então isso era muito comum dentro do Windows até a versão do Windows 7. Com o Windows 8 isso não chegou a ser oferecido. O Windows 8 ele já lançou uma nova versão, lançou lá o 8.1 e que seria a ideia de um Service Pack na prática, mas há discussões aí em todo o enredo. O que acontece é que o Windows 10 ele abortou toda essa problemática. O Windows 10 ele lança agora versões semestrais, o que não traz mais essa novidade de Service Pack. O Windows XP foi o que teve o maior número de Service Packs. O Windows XP foi até o Service Pack 3. Então ele lançou vários pacotes de serviços aí. Então você tem aí essa ideia de pacote de atualizações para o sistema, que obviamente incluem também atualizações do navegador padrão do Windows 7. Você pode instalar outros, obviamente, assim como você vai ver aí na tela, tem um Mozilla Firefox instalado, você pode estar usando o Google Chrome e assim por diante, mas a ideia era você ter o Internet Explorer como navegador padrão, tranquilo? Volta para a tela. Aí você vai observar o quê?
a cara do programa e algumas das ferramentas. Bom, então aqui esse espaço que você tem aí, o azul, é a sua área de trabalho. Aqui embaixo a barra de tarefas, e aí um cuidado, a barra de tarefas ela é decomposta em algumas partes. Por exemplo, o menu iniciar. O menu iniciar, ele pode ser apresentado para você como algo que compõe ou não a barra de tarefas, tanto faz. Se aparecer que sim, que não, se é uma prova múltipla escolha, tá fácil. Para você assinalar isso, você compara com as outras alternativas. Porém, se é de certo ou errado, ela se torna um pouco mais pesada. A ideia é justamente você entender. É o menu iniciar, ok? Você vai perceber também que tem aqui na parte mais à direita a área de notificação. Tá? Todo esse pedaço aqui que você tem à direita é a área de notificação. Nela você encontra a parte de data e hora do sistema e esse carinha aqui que é um botão, tá? O botão mostrar a área de trabalho. Então se eu abrir aqui, por exemplo, uma pasta, tá? Que tem uma pastinha com os programas e tudo mais, você tem aqui a ideia de colocar o mouse sobre essa área para que ele ofereça para você um recurso, que aqui a princípio está desabilitado em virtude de estar numa máquina virtual, ok? Esse recurso é o chamado AeroPic, né, que é o efeito de transparência. Professor, como é que você sabe dizer se ele está habilitado ou não? É só você perceber, tá vendo essa janela? Eu estou puxando ela para baixo e ela está atrás da barra de tarefas. Você consegue perceber que ela está atrás ali, visualmente? Você vê algum risco aqui atrás? Não. Porque os efeitos de transparência do AeroPic estão desabilitados, tá? A estrutura do Aero, que é a interface gráfica, está ali presente, mas ela está desabilitada essa parte. Então, quando você tiver o efeito de transparência, você vai enxergar a bordinha aqui, vai enxergar os alguns detalhes, claro, embaçados desta janela que está aqui aberta, né? Você vai perceber ele para baixo. E quando você coloca o mouse aqui em cima, ele vai mostrar para você a borda das janelas que estão ativas, ocultando realmente o conteúdo. Só mostra a bordinha, só uma linha que aparece ao redor aqui, ok? Porém, ele é um botão. Se você clicar, ele vai exibir a sua área de trabalho. Se você clicar de novo, ele vai restaurar aquilo que aparentemente ele havia minimizado da tela do seu computador, ok? O Windows 7 ele já vem com a proposta de melhorar para telas sensíveis ao toque, mas não foi lá grandes coisas, tá? Então, cuidado aí com essas características, porque você vai ver aqui dentro das aplicações algumas ferramentas que têm indicação de caneta, por exemplo, entradas de dispositivos. Então ele traz aqui para você alguns, por exemplo, o próprio painel de entrada de expressões matemáticas usa essa ideia da canetinha e tal. Mas ele não foi a melhor ferramenta para usar com telas sensíveis ao toque. Tanto que hoje não vale a pena se você tem esse tipo de recurso disponível. E aí nessa área de notificaçãozinha, você tem aqui os ícones que estão ocultos. Como eu falei aqui, estou usando a máquina virtual, efetivamente, tá? Tá fechado para você dentro da tela. Você pode ver que o meu mouse sai da tela do computador, né? Porque ele tem uma tela maior por fora. E você tem aqui o reloginho mostrando para você, então, algumas outras informações. Clica ali para ver data e hora e assim por diante, ok? Então, um certo cuidado com relação a isso. O Windows 7, ele já consegue trabalhar com mídias Blu-ray, tá? Então você já consegue pegar, colocar um CDzinho Blu-ray ali e tudo mais, ele consegue. Aqui não vai aparecer a mídia do CD efetivamente, porque estou numa máquina virtual, como falei. Ó, tá instalado aqui só o Office dentro desse cara e os aplicativos da Adobe, né? Você vai ver ali, ó, tem o aplicativozinho de vídeo e tal, o Office instalado, o WinRAR, e não tem outros aplicativos mais pesados, nada do gênero. É só o Office mesmo, o maior que eu tenho aqui instalado é ele. E olha quanto que está ocupando de HD no meu computador ali, 65 GB, 65.9, né? Quase 66 GB de espaço em disco, só para ele rodar efetivamente. Como é que você confirma isso? É só abrir o diretório C2 pontos, e lá dentro das pastinhas dele ver quanto que o Windows, aqui ó, só a pasta do Windows mesmo, do sistema, quantos gigas ela vai estar contabilizando aí para você. Aqui vai longe, né? Ela vai ficar contando para você todas as pastinhas presentes ali dentro. Agora, uma coisa que é importante olhar na área de trabalho. Ele calculando ele vai demorar um pouquinho mais. Não é a maior pasta, tá? A maior pasta que você vai encontrar de dados, ela vai ficar dentro da tua pastinha de usuário. Ali a maior pasta de dados é uma pasta oculta, diga-se de passagem, ok? Então, ó, aqui só para o sistema. Lembra que ele coloca como requisito mínimo 16 GB? Pois é, 16 GB para 32. Esse aqui é um sistema 64, salvo engano, que eu coloquei na máquina virtual. Sei que é um HD virtual mais antigo. Como que a gente vê esta informação? Você vai lá dentro do painel de controle, dentro da opção Sistema. Então você vai ali, eu quero ver o status desse computador, ou Sistema de Segurança aqui, de modo geral.
E aí dentro do sistema de segurança, nós queremos ver as informações. Ó, eu quero ver se tem atualização do Windows, eu quero ativar, desativar, ou só vem aqui em sistema. E aí ele mostra para você, ó, Windows 7, com o Service Pack 1 instalado, justamente, versão 2009, lançamento aí, e aqui está indicando para você, ele é 3264. Esse aqui é o 32, ó. Tá com o 32 instalado. Tá na outra máquina virtual, o de 64. Quero ver aqui, ó. Se eu abro, aqui tem uma outra máquina virtual, acabei removendo ela, porque era um HD removível. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o aplicativinho da máquina virtual. Tem uma bomba relógio aqui. Se eu clicar nesse Ubuntu ali, ele vai travar tudo, então não vou clicar ali, né? Mas aqui, ó, a classificação é uma coisa que o Windows 7 trouxe. Na verdade, o Windows Vista tentou. É para você analisar. Primeira coisa que você faz quando você vai usar o computador, a recomendação é vir aqui fazer uso disso, tá? Para que serve esse recurso? Para ele poder ver se você suporta os efeitos de transparência e tudo mais. Então ele vai levar o seu computador ao extremo desempenho, tá? Ele vai classificar aqui e tudo mais. Só que ele vai pedir uma atualização do índice de experiência aqui, né? E ele tinha uma nota meio estranha, ele ia até 7.9, o valor maior dele. Era bem zoado. Então ele vai avaliar aqui processador, memória, os efeitos do Aero, tem que ter uma nota mínima, para que o Aero possa ser habilitado aí com um efeito melhor, tá? Então você tem aí a ideia do Windows disponível para você, qual é a versão mais especificamente, atualizadinha de modo geral. E aí, na área de trabalho, você clica com o botão direito, você tem ali, ó, os gadgets, que eram uma das novidades do Windows Vista, mas que foi melhorado aí dentro do Windows 7. Por exemplo, eu quero colocar um reloginho, então você pode pôr o relógio, você vai perceber que tem algumas configurações que podem ser aplicadas nos estilos de relógio que você queira colocar ali dentro, né, bonitinho, então eu quero colocar um reloginho diferente. Hoje isso aqui é uma coisa que no seu celular você tem, né, mas que no computador eles já tentaram impactar aí desde aquela época lá. O medidor de desempenho, então você pode ir ali, ó, puxar, ele vai mostrar ali quanto do processador está sendo utilizado, quanto da memória. Claro que aqui para ele está meio que fictício, né? Ele não está com o processador real. Posso estar ampliando isso aí, né? Deixando um pouquinho maior meu medidor de desempenho. Você tem também joguinho de quebra-cabeça, que você vai ali e coloca uma figurinha, né? A sua escolha, e você vai montando. Pô, esse joguinho aqui é das antigas, hein? Eu tinha esses joguinhos aqui. Eram os joguinhos da época, era isso, não ficar deixando a criança 2 horas com o celular. Era botar esses quebra-cabeça para a criança ficar montando. Mas tá aí, é um aplicativo, é um recurso que você tem, você pode estar ali mudando as figuras que você deseja montar, tá? Pegar algumas mais complicadinhas, não, mas é isso aí, é bem básico, não tem muito segredo. O que é importante destacar é que os gadgets, eles são soltos na área de trabalho, e você pode perceber que eles ficam acima ou atrás das janelas, mas eles ficam sempre visíveis. Se você clicar aqui para minimizar tudo, eles vão ficar visíveis, tá? Então volta ali, eles vão estar aparecendo para você. Você pode também estar usando ali o calendáriozinho, você pode colocar um conjunto de fotos aqui rodando, tá? Você pega ali as fotos numa pastinha específica, e aqui você tem informações de clima e tempo, que no Windows 10 é diferente, tá? Aqui ele vai pedir conexão certinha, você configurar ele, para ver qual que é o site que você quer buscar as informações aí, de modo geral, para que ele traga, olha, tá chovendo, tá frio, tá quente, então ele vai mostrar isso para você. E você pode, na época, hoje já meio descontinuado, né? Mas você podia buscar aí justamente mais gadgets para estar instalando e disponibilizando aqui na sua área de trabalho. Ele vai ficar rodando as fotinhos aí, de modo geral. Hoje você muda o papel de parede, de modo geral, mais prático, como você tem aí a liberdade para isso. Então essa é a cara do Windows, né? E aí o que ele traz como novidade também é o AC. Então você digita ali o AC no menu inicial, você vai ter a central de controle de contas de usuário. Isso aqui é uma das novidades, porque no Windows 7, quando você instalar alguma coisa, né, quando você vai instalar algo no Windows 7, você vai perceber que ele vai pedir toda hora, olha, eu preciso da autorização do administrador. O padrão dele está aqui, ó, notificar quando tentar fazer alguma instalação, alguma atualização de programa e assim por diante. Então ele ia ficar pedindo para você toda hora isso. Caso você fale, não, eu não quero ficar com essas notificações que elas me incomodam, você vai aqui e baixa essa segurança, mas você percebeu que ela tem 4 níveis e ele está ali no 3º nível, ou notificar tudo, ou a maioria das coisas que ele vai fazer aí o padrão. Perceba que quando eu vou executar tarefas que exigem aí permissão de administrador, ele vai jogar esse escudo aí azul e amarelo para você. Tá? Vai pedir, olha, você tem certeza? Ok, então ele está pedindo com poderes de administrador para você fazer uso deste recurso.
Teve novidades também dentro do Windows 7 em relação ao Media Player. Se você chegar ali e olhar, você vai perceber que tem ali o Windows Media Player dentro do Windows 7. Que, diga-se de passagem, foi descontinuado, voltou dentro do Windows 10, mas a princípio está lá, mas não é grande coisa, tá? Dentro do Windows 10. O que acontece é, eu vou pegar aqui configurações recomendadas, mas uma das coisas que o Media Player oferece é transmitir mídia. Você pode pegar as músicas ali do seu computador e transmitir essas músicas. Você deixa o seu computador ligado em casa e vai transmitir. Você pode ouvir elas de outro lugar, tá? Então você consegue utilizar esse tipo de recurso. Aqui, ó, transmitir era uma das novidades do Windows 7. Ele já tinha esse stream. Só que daí hoje serviços como o Spotify e tudo mais, né, já fazem isso aqui se tornar obsoleto, tanto que a Microsoft descontinuou. Mas era um recurso muito bacana. Você pegava a tua biblioteca de músicas e transmitia, você podia estar ouvindo ela através do computador lá do trabalho, de modo bem bacana aí, com a sua biblioteca, com a sua lista de músicas e assim por diante. Então o Media Player é uma baita ferramenta, porém poucas pessoas utilizavam de fato, né? Você pode perceber aqui, ó, a classificação. Essa classificação ela é integrada dentro do Windows. Quando você vai lá dentro da tua pasta de músicas e tudo mais, quando você aqui tem algumas amostras de música, né? Ele tinha isso, o Windows 10 já não tem mais, né? Mas se você for aqui nas amostras de música, você vai perceber que ele mostra aqui dentro do modo detalhes a classificação para você também, ó. Então a classificação que você atribui lá no aplicativo, ela vai aparecer aqui, tá? Então essa é a representação de aplicação de classificação que ele traz. Aqui pode ver que ele deixa por padrão pela frequência de vezes que eu ouvi. Mas se você marcar aqui de fato, aí você está atribuindo uma nota, uma classificação para aquela mídia. E aí, ó, automaticamente apareceu aqui atrás para você já, né? As outras, como não foram classificadas, não aparecem aqui. Então esse é o Media Player, né? Vinculado aí justamente com o Windows Media Center de modo geral. Outra grande novidade dentro do Windows é que ele começa a trazer ideias já do que seriam as faixas de opções, mas ainda padrãozinho dele aqui na forma de menus, ok? Então a sua área de trabalho, as características dela, você tem que observar o seguinte. Se você clicar com o botão direito em cima da barra de tarefas, você vai ter ali as opções chamadas propriedades. Essas propriedades vão abrir uma janela com várias abas e você vai estar na propriedades da barra de tarefas. Caso você tivesse clicado com o botão direito no menu iniciar e clicado em propriedades, você teria aqui a mesma janela, porém com a guia menu iniciar visível, ok? E a barra de ferramentas aí já é outra situação. A barra de ferramentas é um espacinho que vai surgir aqui no meio. Para você colocar ali links, por exemplo, endereços de pastas e tudo mais, ele vai trazer aqui, ó, essa referência aqui para você criar, né, locais que você queira acessar e tudo mais. Isso ainda está disponível dentro do Windows 10, tá? Mas nunca vi uma utilidade muito grande para ele. Aqui que é o mais importante nesse primeiro momento. A barra de tarefas do menu iniciar, você tem aí primeiro a barra de tarefas. Ela pode ser colocada em outras posições, tá? Nos 4 lados da tela, em cima, embaixo do lado ou direito ou esquerdo. Você pode deixar ela sempre visível, você pode ocultar ela. Mas aqui está uma coisa interessante. Se você abrir mais de uma janela do mesmo programa, então, por exemplo, eu vou abrir aqui mais uma vez o Windows Explorer. Você percebeu que tem ali esse quadrinho sobreposto. Isso aí é essa propriedade que você coloca aqui, ó, combinar ou nunca combinar. Se você nunca combinar, ele vai separar aquelas duas janelas ali que você tem, que era o comum da versão antiga do Windows. Agora, se você combinar, quando ela estiver cheia, só quando tiver aqui apertado é que ele vai combinar. Tá? Então aqui, por exemplo, ele já vai tendenciar a isso quando eu abrir mais um aplicativo. Mas se eu falar que eu quero sempre, que é o padrão aí, inclusive do Windows 10, você vai perceber que é essa característica. A área de notificação que você tem aqui, ó, você pode personalizar o que você quer ver. Então, por exemplo, eu não quero ver data e hora, eu não quero ver informações. Aqui, como é notebook, ele vai ter a parte de energia também, tá? E a central de ações, que são aquelas notificaçõezinhas aqui, ó, problemas que foram encontrados. Isso aqui é a central de ações que você tem aí. Pode ver que tá a bandeirinha ali igual. Então, aqui são as configurações. Só cuidado na hora de selecionar aqui que o mouse ele vai rolando elas sem querer, né? Então, tem que clicar aqui na barra de rolagem para você ver as atualizações e tudo mais. Então você pode ativar e desativar os ícones do sistema, que eu falei, data e hora, relógio ali, você pode vir aqui e falar, vou desativar o relógio, não quero ver o relógio, então sumiu, ocupou menos espaço, posso desativar as opções de energia, central de ações e assim por diante. Então é bem tranquilo, isso ainda é possível dentro do Windows 10 e assim por diante, ok? Então dá um okzinho ali, de boa. No que diz respeito ao menu iniciar, ainda aqui ó, em barra de tarefas, isso aqui, o bloquear,
é importante para você poder estar fazendo ajuste aí dela, tá? Um bloquear para deixar ela travadinha ali bonitinha, tá? O ocultar automaticamente, quando você aplica ele, ele vai fazer com que a tua área útil da tela fique maior. Daí você vai querer a barra de tarefa, você tem que pôr o mouse lá em cima, esperar ela aparecer. Eu nunca gostei muito dessa opção, né? Ela acaba se tornando um pouco lenta para os computadores da época. E a ideia é de você deixar ela um pouquinho menor aí, né? Diminuindo os ícones. Também uma projeção, mas hoje com as resoluções de tela disponíveis não é útil isso. Então, opções. Em relação ao menu iniciar, você tem que ter o cuidado do seguinte. No menu iniciar, aqui é a cara padrão dele, que já é diferente do que era no Windows XP. Ele traz para você algumas novidades. Tem ali a opção todos os programas e ele já mostra alguns recursos aqui à direita, tá? Para você. Tem que ter cuidado, tem que conhecer, decora. Tem a opção computador, tem a opção do painel de controle, principalmente essas de baixo. Porque as outras aqui de cima são as pastas do usuário, tá? O que importa são essas aqui de baixo, que são importantes para você, principalmente a questão dos programas padrões, dispositivos, impressora e painel de controle. Esses são fundamentais. A opção computador também. Se você clicar com o botão direito do mouse, tem uma opçãozinha aqui muito comum de prova, que é essa aqui, ó, mapear a unidade de rede, tá? Então o computador está ali para você. Então no menu iniciar, é o que acontece quando você aperta o botão desligar, que nem notebook aqui. O que acontece se apertar o botão desligar aqui do nada? Só apertar. Pô, você quer que desliga ou você quer que simplesmente troque de usuário? Pô, tem isso? Tem. Você pode personalizar isso por aqui dentro das opções de energia. E aí você vai perceber que você pode personalizar o menu inicial dizendo o que você quer que apareça ali, como, o que vai acontecer, se quer que o link apareça, né, o menu apareça lá para você. E aqui o principal, acho que o mais comum de prova é quantos documentos recentes você quer que apareça quando você vai, clique no menu iniciar errado, no menu iniciar, e apareça ali para você dentro de documentos recentes, quando você vai abrir aqui os mais recentes, quais são os que são do seu interesse. Por exemplo, eu vou abrir ali, por exemplo, o Word. Quando eu vou aqui, eu tenho as opçõezinhas do Word. Se eu só selecionar ele aqui, claro, já vai estar abrindo esse cara, né? Clico nele, já vai abrir o Word. Mas a ideia é quais são os documentos recentes que você quer que apareçam na lista de documentos recentes ali de modo geral. Deixa eu minimizar aqui o Word e voltar aqui nessa opção. Então, todos os programas e a ideia de documentos recentes, quantos você quer que apareça na listinha, beleza? Então, você pode aumentar, pode diminuir aí essa lista tranquilamente, tá? Então, é configurável tudo isso aí para você, ok? Só vou cancelar aqui, deixando no padrão. A barra de ferramentas, como eu falei, não tem muito segredo, ok? Então, essa é a cara principal do Windows 7, as suas ferramentas e principalmente as configurações, de modo geral, que você vai encontrar a respeito desse carinho. Então, muito cuidado, treina bastante, olha essas ferramentas, principalmente essas que eu destaquei para você. O que compõe o Windows 7? O sistema. Então, você vai perceber o seguinte, o sistema operacional Windows 7 é um sistema operacional que tem o básico do dia a dia do usuário e mais coisas que o usuário nunca usa na vida. Por isso que ele é visto como um kernel monolítico. Ele tem um monte de coisa que você não usa mesmo. Não é só o básico do básico. Tem um monte de coisa. Então, o que compõe esse sistema? Aí a gente vai ter que olhar justamente para o principal conjunto de ferramentas que estão ali disponíveis para você, que são os acessórios. Mas além dos acessórios, você vai ver que existem lá ferramentas de sistema, então ferramentas de sistema, que podem ser aí denominadas de outra forma, tá? Ferramentas administrativas também pode aparecer com esse nome, mas são ferramentas básicas do sistema. Você tem um gerenciador de arquivos, Quem que é o gerenciador de arquivos? O gerenciador de arquivos é denominado no Windows 7 como Windows Explorer. Você está acostumado já no Windows 10 chamar de explorador de arquivos, mas observar que aqui é o Windows Explorer. E que para ser aberto, você pode utilizar aí o atalho Windows E. Tá? O Windows E abre o Windows Explorer. Então a teclinha de atalho aí do Windows mesmo, mais a letra E, vai abrir aí o gerenciador de arquivos, que é o programa que permite você navegar entre as suas pastas e manipular seus arquivos e pastas, ok? Então ele vai estar compondo o seu sistema operacional na sua essência. E claro, nessa primeira observação aí que a gente vai ter sobre aquilo que compõe ele, vamos olhar para os acessórios. Agora, algo que é sempre importante de destacar, né? Vou até colocar aqui com uma cor diferente, colocar roxo. Não compõe. Não faz parte do sistema. Não compõe o sistema. A suíte de aplicativos Microsoft Office. Então, se você pegar ali o Microsoft Office,
Word, Excel, PowerPoint. Essa galera não faz parte do Windows. Então, até representar aqui, ó, Word, Excel, PowerPoint. Então, Power, bonitinho aqui, que é tudo junto, né? E tem duas letras P maiúsculas no nome, PowerPoint. Entre os outros aplicativos da suíte, não vamos mencionar todos, mas colocar aqui pelo menos o Microsoft Outlook, que é o cliente de e-mail aí. Isso aí é parte do Microsoft Office, isso aí não faz parte do Windows, é separado. Além do Microsoft Office, o que não compõe o Windows, compactadores. Tá? Cuidado com alguns compactadores que você pega aí no dia a dia e habitualmente já faz parte para você, mas não é que faz parte, é que é o básico que o técnico de informática acaba instalando no seu computador para que você tenha um uso diário. Então não tem compactadores. Quais compactadores não fazem parte do Windows? Você não tem aí o WinZip e nem o WinRAR. Contudo, uma observação é pertinente. O WinZip, o WinRAR, o Brazip, essa galera toda aí, o 7-Zip, isso aí não faz parte do 7-Zip, o sistema operacional Windows. Porém, o Windows ele é capaz de manipular arquivos zip, mesmo não tendo esses aplicativos compactadores, tá? Outra situaçãozinha que não tem por padrão dentro do Windows é antivírus. E aí, cuidado. Não tem antivírus no Windows por padrão. Você pode instalar. E aí vem justamente um adendo para o Windows Defender. Windows Defender. Dentro do Windows 7, o Windows Defender faz parte, compõe o sistema, mas no Windows 7, ele é apenas um aplicativo anti-spam. Anti-spyware. Spam também, mas principalmente denominado como anti-spyware. Então, cuidado que no Windows 7 ele tem essa perspectiva diferente. No Windows 10 ele faz muito mais, ele agregou recursos. É possível instalar um antivírus da Microsoft chamado Security Essentials, mas o Security Essentials não compõe o sistema de cara. Então, muito cuidado com isso. Então, o antivírus não faz parte do sistema? Não. Aplicativo que também não faz parte, o Adobe Reader, não é aplicativo do sistema. Aplicativos da Adobe não compõem o Windows. Então, muito cuidado, porque são recursos que tradicionalmente você precisa para o seu dia a dia, mas que não fazem parte do sistema. O que faz parte do sistema está aqui e vamos aí destacar vários, começando aí pelos acessórios. Então cai para a tela aí e vamos olhar para essas características. Então tá aí nosso Windows 7 e onde que você vai encontrar os acessórios? Você vai lá no menu iniciar, dentro do menu iniciar você vai ali em todos os programas e dentro de todos os programas a primeira pasta, né, assim dita efetivamente, que você vai encontrar ali são os acessórios. Então você tem ali os seus acessórios. E aí você vai ver a listinha de acessórios disponível para você. Bom, vamos falar aí de características relevantes a cada um deles, a começar aí pelo bloco de notas. Primeiro, tanto o bloco de notas quanto o WordPad, que é o último que aparece aqui na listinha, são editores de texto. Estes editores de texto fazem parte do Windows, ok? Então eu vou clicar aqui em bloco de notas, vou abrir o aplicativo. Você vai perceber o quê? Em relação ao bloco de notas, esta ferramenta, ela é um editor de texto, você pode digitar o texto ali, porém esse texto ele não aceita a figura, é só texto que eu posso colocar aqui dentro. E esse texto todo, deixa eu pegar aqui um texto de referência, falei que ele tentou abrir aqui o Office e ele vai tentar logar, eu não vou logar porque eu não quero gastar uma licença na máquina virtual, né? Então, não, vou enviar os dados depois, opcionais, e aí ele é meio chato, vai ficar ali e no final ele não deixa fazer nada com o programa. Deixa eu pegar aqui a versão mais antiga dele e vamos ver se uma não vai afetar a outra, o 2013. E aí eu queria só pegar um texto de exemplo, caramba. Mas tudo bem, vai aqui. Blá, 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 blá. Beleza. O que acontece? Você aqui no menu arquivo, você tem as opções básicas, que a gente vai falar principalmente do salvar, tá? Você tem no editar recursos básicos que fazem aí justamente a alusão à atualização e tudo mais, recursos funcionais. Então deixa eu só pegar aqui, ó. Por que eu queria o Word? Porque eu queria fazer isso aqui. Opa, rolei o texto lá para baixo, porque eu esqueci de habilitar o teclado numérico. Então deixa eu só maximizar a janela aqui dele e colocar aqui o meu teclado numérico para funcionar.
Então, eu só queria isso aqui. Só queria copiar esse texto de modo geral para jogar aqui para dentro do bloco de notas. Então, deixa eu minimizar aqui. Cuidar para não minimizar a janela errada sempre, né? E aí, vou selecionar tudo aqui e colar esse texto. Perceba que eu colei um texto que ele ficou meio gigante para a lateral. Isso é uma característica do bloco de notas, tá? Mas se você for aqui, por exemplo, selecionar só uma palavra, só essa palavra leitura, for aqui no menu formatar, você vai ver que tem formatações de fonte. Isso é a questãozinha da prova. Você pode mudar o tipo de letra, por exemplo. Você pode mudar para negrito e itálico. Alguma que outra vai ter ali nomes diferentes para isso, né? Em vez de chamar de itálico, chama de oblíquo. Em vez de chamar de negrito, chama de bold, ou outras situaçõezinhas, né? Você vai ver ali. Mas você vai perceber que é só isso. Nem o sublinhado aparece nas fontes. É o oblíquo, negrito e o regular só e acabou. Tá? Aqui o Vivaldi, por exemplo, tal, e o tamanho da fonte. Só. A única coisa que você pode alterar é isso. E ó, você percebeu que eu estava com uma palavra selecionada? Mas todo o texto ficou com essa fonte? Pois é. Essa é uma das características do bloco de notas. Na verdade, não é do bloco de notas em si, mas do tipo de arquivo que nós vamos estar manipulando com ele. Como assim? Para o bloco de notas, ou é tudo ou é tudo. Né? É tudo ou nada, mas na verdade é tudo ou tudo. Por quê? Ou todo documento está em negrito, ou todo documento não está em negrito. Então, todo documento vai ter a mesma formatação. Eu não consigo mudar a cor da letra. Você viu que ele não tem, e essa é uma das perguntas bastante recorrentes. Dá para mudar a cor da letra no bloco de notas? Não, eu não tenho. Só mudo o tipo de letra, negrito, itálico, e ainda o tamanho da fonte. Só. Não tem aqui alinhamento de parágrafo, esquerdo, centralizado. No Windows 10 isso aí é para ter novidades, mas até aqui no Windows 7, isso aqui é o padrão do bloco de notas, ok? E dentro do bloco de notas, você vai estar fazendo o quê? Você tem aqui a quebra automática de linha, né, para ativar, para que o texto fique bonitinho, né? Como falei, eu copiei do Word lá. Aí, se você quer que ele apareça mais parecido, habilita essa quebra. E só. No editar, tem o localizar, tem o substituir, que você pode utilizar, tá? Então, eu quero localizar alguma coisa específica para trocar. Beleza, você pode usar o localizar e substituir. Agora, o que é interessante aqui, ó, no exibir, você vai ver que é só mostrar a barra de status, não tem muito segredo. Você tem aqui no menu editar, então, a data e hora, essas coisinhas bem básicas, mas o principal está aqui, salvar como. No bloco de notas, por padrão, ele vai salvar como TXT. Essas características de falar que todo texto é igual é do arquivo TXT, que é o documento de texto, texto puro. Porém, você vai perceber que eu posso definir uma codificação, isso aqui vai dar diferença, principalmente em páginas da web. Usar Unicode, o TF8 aí dá bastante diferença, ou ISO 88591. E aí você percebe, ele salva em TXT. Pois é, mas tem um segredinho. No bloco de notas, se você quiser vir aqui, apagar isso aqui e colocar qualquer outra extensão, você consegue. Quer ver uma situação? Isso aqui é um texto que a gente colocou, né? Vou até usar ele como referência. Vou pegar aqui e no começo dele, vou colocar aqui um H1 e vou colocar aqui um título qualquer. Vou fechar o H1. Vou abrir aqui um parágrafo. E vou colocar aqui, nem vou lembrar, não lembro aqui das tags de style, mas tudo bem. Vou fechar esse parágrafo. Vou abrir outro parágrafo. Pô, como assim? Eu estou abrindo parágrafos, tá? Então você tem aqui elementos, né, que podem ser utilizados por você. Isso aqui é o HTML, tá? Então você está escrevendo o código em HTML, justamente, tá? Então, se eu pegar aqui esse parágrafo e colocar lá um style, agora eu não lembro se era 2 pontos ou se era igual. Putz, faz muito tempo que eu não mexo com HTML puro aí, né? Text, fonte, eu não lembro quais são as propriedades aí. Vou colocar aqui um black. Background. Black. Não lembro se era essa a sintaxe dele, mas tudo bem. E aí vamos, na pior das hipóteses, ele não vai reconhecer, não tem problema. Só que na hora de salvar, eu vou lá no menu arquivo, salvar como, e na hora de salvar eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse aqui e vou colocar no nosso exemplo .html. Pois é, vou escrever o formato. Só que eu vou salvar aqui na área de trabalho para ficar mais fácil achar, tá? Então, ó, exemplo.html, salvei esse cara. Tá aqui, exemplo.html, no bloco de notas e tá lá na área de trabalho. Mas olha o íconezinho que ele vinculou lá. O ícone do Firefox. Se eu fechar esse arquivo aqui e dar um duplo clique nele lá na área de trabalho, ele vai abrir agora com o Firefox, que é o programa padrão definido aqui para abrir arquivos.html. Então,
poderia ser em outro navegador? Pode, eu não atualizei o Firefox ainda, essa máquina virtual é antiga, tá? Então eu atualizei só o Windows, ele tá redondinho, mas o Firefox não, então vai ficar chato ali por conta disso. Vamos ver se eu consigo abrir ele dentro do Internet Explorer, ele vai ficar chato aqui também. Abrir com Internet Explorer, também não sei se ele tá, teoricamente está atualizado o Windows, é para ele estar atualizado. Ok, tá. Então, ó, bonitinho, pegou até algumas configurações. Ó, o nosso título aqui. Lembra que eu deixei o parágrafo preto? Pois é, só que eu não deixei aqui a letra branca, mas está lá o texto. Eu deixei só aquele parágrafo com fundo preto. Então ele reconheceu a propriedade, reconheceu aquela propriedade tranquilamente. O Firefox só está atualizando aí. E aí já vinculou como padrão aquele cara lá, tá? Pro arquivo. Mas se você quiser abrir com o bloco de notas, vai aqui em escolher programa. E aí você pode abrir a tua listinha aqui, ó, que está oculta. Você clica nela ali e força abrir no bloco de notas, até no WordPad, se quiser abrir o HTML, ele abre. E aí tá ali o jeito que a gente escreveu esse cara. Bonitinho. Tá? Então, eu consigo manipular esse tipo de arquivo? Consegue manipular. Agora abriu o Firefox, né? Mais lesadinho lá, mas abriu. Então, você consegue aí manipular e criar. Assim como você pode estar criando aqui, pegar um novo documento, arquivinho CSV. Tá? Então, você pode ter lá um texto, ponto e vírgula, coluna 2, ponto e vírgula, coluna 3, ponto e vírgula, e aqui vou colocar uma barra, nem um ponto e vírgula, aí eu vou colocar linha, 2, ponto e vírgula, não, barra, outra, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 4. E aí eu posso salvar esse cara, arquivo, salvar como. E na hora de salvar, eu vou colocar aqui outro ponto .csv, né, que é um arquivo de coluna separado por vírgula que você consegue manipular no editor de planilhas. E aí aqui ele vai abrir lá dentro do Excel, e aí você percebeu que ele pegou os dados aqui. Só que, claro, eu não usei a formatação correta lá, né? Mas você percebeu que ele separou já os valores, né? Ele entendeu, tirando aquela questão da barra, só que eu não usei o caractere correto, que deveria ter usado o Enter mesmo lá, ou a tabulação, seria mais útil, mas é possível editar isso, tá? Mas é o básico do arquivinho CSV que você consegue gerar pelo bloco de notas. O que é importante é, ele não aceita figura, é somente texto. Tá? Então esse é o arquivinho do bloco de notas, ou seu acessório. Seguindo, temos a calculadora. A calculadora, o importante aí da calculadora é o seguinte, ela mudou bastante. Na versão do Windows 7, você pode ver que ela tem aqui o botão maximizar, mas ele não funciona. Eu não consigo dimensionar. A calculadora tem esse tamanho e acabou no Windows 7. Diferente da calculadora do Windows 10, tá? Se eu pegar a calculadora aqui ó, do Windows 10, ó aqui a calculadora do Windows 10. Pô, eu posso aumentar e diminuir o tamanho dela, posso fazer várias coisas com ela. Tá? E mesmo na menor posição dela, deixa eu colocar aqui a padrão, né? A menor dimensão dela, você vê que ela ainda fica maior do que a do Windows 7. Tá? Então, uma situação aí da calculadora. E aí, básico da calculadora, não tem segredo, só o cuidado com o percent, né, que ele representa a divisão por 100. Então, se você colocar ali 5% só, ele vai falar, tá, o que é isso? É calculadora. Então, você tem que fazer tipo 200, o que multiplica, 5, e aí apertar lá o percentual para poder entender quanto que vai ser aquilo ali. Ele vai pegar e vai calcular aquele valor do 200, tá? Em cima do 200 que ele está calculando aquilo, beleza? Importante destacar que a calculadora usa essa referência. Trabalhar com valor positivo e negativo, acabou. A ideia é que você tem esses modos da calculadora, decora, não tem para onde correr. Você tem o modo padrão, científico, programador e estatístico. Esses são os modos de calculadora. Tá? Aí aqui tem as funçõezinhas básicas, tal, memória também ali para utilizar, e a de programador que permite você fazer cálculos, por exemplo, em binários. Tá? Colocar aqui em binário, só vai estar ativo 0 e 1 para usar aqui. Ó. Você não consegue clicar nos outros valores. Por exemplo, se eu digitar aqui 10... Esse valor aqui é o número 11, tá? Em binário. E eu coloco no decimal e fica lá, o 11. Bonitinho. Se eu pegar aqui o valor, por exemplo, em binário, deixa eu limpar aqui. 1. Esse cara aqui em decimal vai ser o 16º valor, que é o número 15. Beleza? Número 15 para você. Se eu colocar mais números 1 aqui, ó, por exemplo, colocar 8, vai ser o número 255, eu coloquei um a menos, na verdade, né? Coloquei 7, colocar mais um aqui, então, 2, 3, 4, 5, 6, aqui 8. Então você vai ter aqui, ó, 8 valores. Então vai de 0 até o máximo que eu posso representar com 8 valores aí, decimal, que são os 256 valores, 0 até o 255.
Então você tem aí essa representaçãozinha. Em Excel vai aparecer o FF, beleza? Então, valores que para informática tem muita referência de modo geral. E aqui está a ideia de byte e word, que é o tamanho aqui da representação, tá? Ó, byte é a menor unidade, que é a ideia de 8 bits. Tá vendo que ele mostra para você? Word é a ideia de palavra, ele mostra para você mais do que isso. Aí o quad word, o de word é só para mostrar o tamanho ali, quantidade de bits que você vai estar utilizando para representar. É como se fosse aqui, ó, 32 bits, e isso aqui 64 bits. Tá? É o que ele mostra para você ali. E aí você tem a calculadora estatística, que mostra ali para você funçõezinhas adicionais para calcular média, tá? Tá aqui, ó, cálculozinho de média, para fazer cálculo de desvio padrão e assim por diante. Por exemplo, colocar aqui esses valores na memória e quero calcular eles. Então você tem aí a calculadora estatística. Aí tem um detalhe, você tem ferramentas de conversão. Então você tem conversores de unidade para converter ângulo, pressão, potência, por exemplo. Isso ainda existe dentro da calculadora do Windows. Só o cuidado é justamente uma questão de física, matemática também, né? Que vai dizer assim, ó, o que eu posso converter em quê? Por exemplo, eu quero converter aqui a ideia de calorias, por exemplo, quilocaloria. Tá, mas eu não consigo converter isso em caloria efetivamente, né? Quilo, energia. Você tem situações aqui que você tem que ter cuidado, tá? Quantos quilos isso vai dar? Pô, não, caloria em quilo não converte, tá? É quilocaloria, não é quilos. Tá? Por quê? Justamente, são unidades medidas diferentes, né? Representam universos diferentes. Aí você tem cálculo de data, para calcular a diferença entre duas datas, também tem isso ainda no Windows, para falar, eu quero saber quanto que vai ser daqui a, sei lá, 45 dias vai ser que dia? Então você coloca lá, daqui 45 dias ele mostra para você, vai ser nessa data ali, né? Opa, 45 meses não, né? 45, tá, beleza, você tem ali. Fiz o financiamento de 30 meses, beleza. Quando vai ser a última parcela, quando eu me vejo livre dele, tá aí, né? Pensa assim. E você pode calcular a diferença entre duas datas, por exemplo, a data atual e a data que você nasceu, para mostrar a idade da pessoa, algo do gênero. E a outra opção da calculadora são essas planilhas aqui. Eu acho que a mais comum que as pessoas têm contato é o leasing, que é o consórcio mercantil, o financiamento mercantil. Quando você financia um carro, você faz um leasing, né? O carro fica no nome do banco. Então tá aqui como você calcula para você ver quanto você está pagando de juros e tudo mais. Você vai deixar uma dessas variáveis em branco. Você vai preencher as outras para poder saber a resposta da que está em branco, tá? Então quem você deixar em branco aqui é que ele vai calcular. Daí no caso você tem que preencher todo o resto. E aí você tem aqui também a questão de cálculos diferentes, né, valor residual e tudo mais. E aí você tem aqui a outra situação quanto o teu carro está fazendo. Então, por exemplo, eu andei lá 180 km e nesses 180 km meu carro consumiu 35 litros. Legal, então o teu carro está fazendo tantos quilômetros por litro, está fazendo 5,6 km por litro. É basicamente isso que você tem aqui. Ou fazer o inverso, né, calcular a distância e tudo mais, você vai indicar ali o que você quer. Ou ainda fazer aqui a litragem por quilômetro, né, que ele faz a relação inversa aí disso. Mas são modos de calculadora que você tem dentro do Windows 7, ok? Além da calculadora, o que mais você precisa conhecer ali? Você viu que tem bastante coisa nela, né? Vou voltar aqui nos acessórios. Bonitinho para você. Você tem ali a central de sincronização, conectar um projetor da rede, tá? De modo geral, mas o mais comum de prova é falar do projetor, tá? Conectar um projetor, a ideia do Windows P aí para você projetar a sua tela quando tiver mais de um monitor. A área de trabalho remota, cuidado. Conexão de área de trabalho remoto é um acesso remoto. O que pode ser perguntado para você é, quando você vai nas configurações dela, nas opções, você vai perceber que por padrão, nas opçõezinhas dela, ela vai permitir que você possa usar a internet desde que você habilite aqui, ó. Fala, olha, eu quero permitir a conexão via internet, tá? Senão ela vai por mais de uma rede e tudo mais. Então você tem aí essas configurações adicionais. Mas é isso que é importante. Pode ser feita a conexão via internet ou limitar para que seja feita apenas na rede local. E aqui você vai dizer qual que é a configuração da tua rede, qual recurso você quer minimizar. Na versão do Windows 10 ela está bem mais sucinta, tá? Muita coisa aqui ela foi suprimida da área de trabalho remota. Mas você vê que aqui tem muito mais configuraçõezinhas para você e a quem você quer se conectar. Então, se você quer se conectar a outro computador, ou se você quer configurar para que outro computador se conecte ao seu. Tá? Então, essa é a área de trabalho remoto, de modo geral, tá aí. Ela é importantíssima para você, porque ela tem questõezinhas de prova bastante pontuais. Tá? Então, ela é um acessório do Windows que permite fazer acesso
remoto ao computador, seja pela rede local ou pela internet, observando que para fazer pela internet tem que habilitar tal recurso. Aí logo abaixo tem o executar. O atalho para ele é o Windows R. O executar abre essa janelinha. Ela meio que vai perder utilidade, tá? Onde que ele é útil? Se você abrir aqui o menu iniciar e digitar aqui, por exemplo, msconfig, você vai perceber que ele já vai trazer msconfig. Ele já vai trazer o msconfig para você, que é uma das situações. Se você digitar aqui em Notepad, dentro do menu iniciar, ele vai trazer lá o bloco de notas, mesmo que você digite ali bloco de notas. Então, aqui no Windows 7, já, aqui aqueles recentes que a gente falou lá atrás, você vai perceber aqui, ó, que dentro do executar, a ideia básica desse cara se eu colocar aqui Notepad, ele vai abrir o bloco de notas. Se eu apertar o Windows R e digitar aqui Calc, ele vai abrir a calculadora. Se eu digitar ali o Windows R Explorer, ele vai abrir para você Explorer, o explorador de arquivos. Mesma coisa que apertar o Windows Z direto. Mas se você apertar ali, por exemplo, o msconfig, é importante observar o msconfig do Windows 7, porque é diferente do Windows 10. Você tem aqui a ferramenta de configuração de inicialização. Então, os programas que são carregados logo que você liga o computador, estão aqui, ó, serviços e tudo mais. Quando você liga o computador, o que vai ser inicializado está ali mostrando para você nessa janelinha. Lá dentro do Windows 10 foi tirado daqui e foi colocado dentro do gerenciador de tarefas, tá? Então o Windows R ele tem essa propriedade. Mesma coisa, se você apertar o Windows R e digitar o AC para acessar a central, ele vai falar, ó, não é uma coisa disponível para você, porque aqui é outro nome, tá? Que você vai utilizar. Então era mais para quem era técnico, acabava usando mais isso aqui porque ele decorava os códigos. No Windows 7 perde um pouco de utilidade, porque você pode digitar direto por aqui, e aí ele vai trazer para você, por exemplo, o Regedit, que é o editor de registros do Windows, também sabe por aqui. Você ia lá dentro da opçãozinha do executar para poder abrir ele, né, nas versões antigas. Mas agora você já abrir por aqui mesmo, não tem muito segredo, né? O menu iniciar já faz esse papel muito bem aí de modo geral. Além disso, você vai perceber um recurso que o Windows 7 oferece, que é essa aqui, ó, a ferramenta de captura. Mas eu abri pelo caminho dela aqui, tá? Acessórios, e tá ali a ferramenta de captura. A ferramenta de captura, ela vai evoluir, tá? Bastante. Ela automaticamente, na hora que você habilita ela, ela congela a tela. E para você vir aqui e selecionar uma área. Pô, isso aqui me ajudou muito desde o começo para montar meus materiais para os livros, apostilas e assim por diante, né? Para o próprio PDF e assim foi, né? Você pode só copiar isso aqui e colar, até mesmo dentro do WhatsApp ali para colar para enviar, ou você pode salvar ela como um arquivo PNG, JPEG, você pode vir por aqui também, né? Para ir no Janela Salvar Como, ou apagar e falar, não quero saber, né? Eu quero outra coisa. Então você pode salvar aqui com o PNG, que é o padrão, ou o GIF ou o JPEG. Ou ainda pode rabiscar aqui, ó, falar, eu quero fazer observações em cima desse cara, quero usar marca-texto, então tem aqui a cor da canetinha, posso apagar essas marcações, isso aqui ele apaga por inteiro, tá? Não só onde você passa a canetinha. E é o básico, ferramenta de captura. Ela vai evoluir bastante nas versões posteriores, como, por exemplo, o tempo de atraso, né? Porque aqui ele não tem tempo de atraso, você clicou, ele já congela a tela. Nas versões do Windows 10, ela já vai congelar com um atrasozinho legal. Então tem umas coisinhas novas aí, tá? Mas aqui é só isso. Acabou e é o básico dela. Aí também aqui nos acessórios, vamos lá. Windows, aqui o acessórios. Você tem aqui na sequência a ideia de gravador de som. Basicamente é para você habilitar aqui, ó, vou iniciar a gravação, ele vai estar gravando o áudio do ambiente, né, usando o microfone justamente do computador. Não sei se ele vai pegar aqui da máquina virtual. Você interrompe a gravação, você pode estar salvando ela ali com um arquivo de Windows Media Audio, né, que ele vai trazer para você, o WMA. Então salva lá, e depois você pode abrir ele no Media Player, assim por diante, e iniciar outra gravação. É bem simplão mesmo, tá? Mas já ajuda bastante para quem gostava de usar o computador em sala de aula, né? Antigamente, e pouca gente usava, mas tudo bem. Mas era uma opção. Notas autoadesivas, elas são, de certa forma, uma estrutura de gadgets, que ela fica aqui para você na tela. Muita gente usava isso aqui, os post-it, para guardar a senha, né? Pô, eu já usei bastante isso aqui no Windows 7, no Windows 10 tem também, só que no Windows 7 usei muito. Aí você pode criar novas notas e você pode estar definindo aí outras coisas também para elas, né? Depois, conforme você for olhando aqui, você pode trabalhar com cores diferentes no Windows 8. Tem alguns recursos distintos aqui para trabalhar com essa nota, ou apaga ela de vez aí, né? Você remove ela, você exclui, pode ver que ele quer salvar a nota, ou muda aqui as cores dela também, ó, bonitinho, diferentes.
Cada uma pode estar com cor diferente, tá? Você pode colocar notas com cores distintas aí e tamanhos distintos. Mas elas são gadgetzinhos que vão estar aí disponíveis na sua área de trabalho, beleza? Então as notas autoadesivos são acessórios, mas também são gadgets. Outro acessório que você tem ali é o painel de entrada de expressões regulares, matemáticas, né? O que acontece? A ideia aqui é que você usasse uma caneta sensível, uma tela sensível ao toque, uma caneta. E aí ele vai entender isso aqui, por exemplo, parece uma barra, né? Mas vamos lá, vou tentar fazer um negócio aqui. Assim. Pois é, ele não entendeu bem o que eu queria. Vamos colocar um X aqui. E aí ele não entendeu. Ele entendeu que isso aqui era um X, um alfa, não sei o que lá, mas eu posso usar símbolos que ele possa entender melhor ou não, né? Mas, claro, estou dizendo com o mouse. Pô, você está querendo, tá me sacaneando, né? Isso aqui, fazer isso com o mouse aqui, por mais que seja uma tela sensível ao touch e tudo mais, ele não vai ser tão trivial, né? Então, pô, não fica assim lá aquelas coisas, mas para a canetinha fica mais fácil. E aí, isso aqui é uma imagem só. A ideia é você copiar essa imagenzinha e colar dentro de um documento de texto lá para facilitar a tua vida. É essa a ideia. Ele continua ativo, essa praga aqui, ele é meio chato, mas tudo bem. Então você vai lá no menu iniciar, todos os programas, acessórios, e um dos principais aplicativos que você começa a conhecer quando conhece o Windows é o Paint. Acho que é o primeiro contato com o computador que qualquer criança tem, né? Aqui você tem um editor de imagens, extremamente simples, faz parte do Windows. No Windows 10 é outra história, foi, voltou, e assim vai. Mas que você consegue mudar aqui e criar alguns elementos. Uma coisa interessante no Windows 7 você cria aqui o objeto, coloca cores lá, cor pro fundo, né? Você coloca aqui a cor 2 para desenhar a cor do objeto dentro dele, atrás dele, né? Que você cria com o botão direito e com o botão esquerdo, tá? Os objetos, por isso tem cor 1, cor 2. O último objeto até você consegue selecionar e mudar de lugar. Isso aqui foi uma das novidades que o Windows 7 trouxe. Mas depois que você clicou fora dele, você perdeu ele como referência. Você não consegue mais arrastar só aquele objeto. Você recorta, literalmente. Aí você viu que a cor 2 apareceu lá atrás, né? Então, a ideia é de trabalhar com as cores, os estilos de pincel, tal, usar o spray. Aqui era o bacanal da coisa, né? Você usar a tecla Ctrl e usar o mais para aumentar o tamanho desse carinha, né? Então, deixa eu só colocar aqui na área útil, né? Vamos ver se ele vai pegar. Usei o Ctrl errado. Dentro da máquina virtual, o Ctrl direito não pode ser usado, tem que ser o Ctrl esquerdo, tá? Aí é o Ctrl mais aumentando esse cara, o mesmo vale para borracha também, tá? Você quer aumentar o tamanho da borracha, só cuidado que a borracha, na verdade, aplica a cor 2, tá? Então, você quer apagar, de fato, um certo cuidado. Então, o Ctrl e o mais, né? Ali, ó, vê o quadradinho da borracha, vai vendo que ele vai aumentando, e aumentou até o máximo. É isso aí que ele tem de tamanho máximo da borracha aqui. E o Ctrl mais aumenta e o Ctrl menos diminui o tamanho da borracha que você queira utilizar, que vai além dos tamanhos aqui disponíveis, tá? Senão você só tem esses tamanhos aqui, ó. Esse aqui era o maior. Então, se quer mais do que isso, é o Ctrl mais que vai ser utilizado. O que você tem aqui é um programinha de edição de imagem, você vai salvar aqui como PNG, padrão, ou bitmap, que é o tradicional arquivo do Windows, né, de 16 cores, 256 cores, que é o bitmatch. Quanto menor a quantidade de cores, mais quadriculado vai ser, tá? Mais comprimido, menor vai ser o arquivo também. O monocromático vai ser o menor de todos, né, preto e branco. E aí você tem aqui 16 cores, quase tons de cinza. E o JPEG, TIFF, que é uma imagem sem compressão alguma. E o GIF, né? O máximo que pode perguntar é prova é isso. Quais são os formatos de arquivo que você pode estar salvando dentro do bloco do Word, dentro do Paint, assim como do bloco de notas, assim como do WordPad, tá? E falar das ferramentas que você tem aqui no mais básico. E perceba que ele já usa interface Ribbon em abas, isso no Windows 7, tá? Então ele já traz a característica das abas que o Office 2007 oferece para você, beleza? Similar, né? Outra ferramenta que você tem lá na sequência é o prompt de comando, que normalmente você abre ali e digita CMD no próprio terminal. Você vai digitar aqui, né, o CMD aqui no menu iniciar, ou clica aqui no acessórios, prompt de comando. Tá ali para você usar, por exemplo, o ipconfig para ver quais são as configurações de rede do computador. Por exemplo, aqui eu estou numa máquina virtual e ainda assim ele está pegando a configuração, não o endereço de rede, por conta da maneira que eu configurei a placa de rede desse computador. Ele consegue passar pela placa como se ela não existisse, né, essa placa virtual. Então você tem ali os comandos, por exemplo, o comando dir para listar os arquivos e pastas, comando cd para navegar entre as pastas, aí você usa lá o comando dir, vai ter coisa pra caramba agora, né? Então você vê ali os comandinhos de texto, comando exit fecha o terminal para ser utilizado de modo básico.
E o explorador de arquivos também é um acessório, como mencionei antes, o atalho para acessar esse cara. Então você vai ali acessórios, tá ali o explorador de arquivos que é o Windows Explorer, né, o gerenciador de arquivos do Windows. Tem aí um momento específico para falar a respeito das suas propriedades, então aqui é só falar que ele é um acessório. Você tem aqui também, em acessórios, a ferramenta do WordPad. Então para fechar aí o nosso conjunto de acessórios do Windows, vamos falar aí do WordPad. No caso do WordPad, ele é um editor de texto completo na visão de algumas provas, no que tange ao Windows. Comparado, obviamente, com o Word, ele é muito inferior. O Word tem muito mais recursos. Porém, a forma como a maioria das pessoas utiliza ele, utiliza um editor de texto, o WordPad é o suficiente. A maioria das pessoas usa o básico. A maioria das pessoas pega aqui, ó, colei a figurinha, você pode pôr, no bloco de notas você não consegue, ó, vou tentar colar aqui a figura, ele não vai aparecer figura alguma. Você consegue pegar aqui, deixa eu só pegar esse texto aqui e copiar ele para cá. Você cola lá o seu texto e você tem propriedades como justificado, você aplica propriedades para parágrafos, consegue usar lá o sublinhado, negrito, espaçamento ali de fonte, né, espaçamento entre linhas. Então você tem as configurações básicas que a maioria das pessoas utilizam, né? Por exemplo, o deslocamento aqui de parágrafo, isso aí é o básico do básico. Todo mundo usa só isso aqui para formatar um texto, para fazer um TCC. Não usa sumário, não usa nada. Se você usa só isso aqui, primeiro título, e aí só vai lá e formata ele, o primeiro título tem que ser com uma fonte Arial, tem que ser com tamanho 12. Então você tem tudo isso aqui, ó. Arial, tamanho 12, não, vamos meter um 18 aqui. Então você coloca lá Arial 18, centralizado, negrito. Pronto, da forma como a maioria usa, isso aqui já é o suficiente. Não precisaria mais do que isso na formatação de um texto. E tem aí o básico, é só isso. O detalhe está em formatos que você pode salvar. Aqui, cuidado, que 2010 tem mais coisa, tá? No 2007, no Windows 7, você pode aqui salvar em RTF, DocX e ODT já, tá? Então você consegue salvar em arquivo do LibreOffice. Além do padrão TXT, mas o padrão do bloco de notas é TXT. Do WordPad é RTF, Greek Text Format, beleza? Então, aí esse formatinho de texto. Se você salvar em TXT, por exemplo, lembra que tem figurinha aqui? Se eu salvar em TXT, tá vendo que ele vai dizer, parte do texto vai ser perdida. Se eu for lá e tentar abrir ele agora, pelo bloco de notas, você vai ver que vai sumir tudo isso aqui. Ele mantém porque eu estou editando, porque eu ainda posso salvar isso aqui como um outro arquivo. Tá? Vou salvar ele aqui, ó. Tá em outro salvar, sim ou não, né? Então, eu quero vir aqui, vou lá na estrutura aqui do menuzinho, salvar como, e aí agora eu quero salvar como RTF. Vou ter o documento lá como RTF e documento como TXT. Vou abrir aqui a pastinha de documentos. Vamos ver se vai pegar lá os documentos. Eu não queria ir pela biblioteca, mas vamos pela biblioteca mesmo. Então tá aqui o documento TXT. Você vai ver, ó, não tem aqui o texto, a formatação na figura, e o RTF ele mostra com a figurinha, beleza? Por quê? Porque justamente o documento TXT é bruto. Tá? O primeiro título tá aqui, ó, só para você ver que é diferente daquele outro arquivo. Então daquele outro que está na área de trabalho, tá? Então, só para você ver a diferença funcional aí em termos do tipo de arquivo trabalhado. Então, esses são os acessórios dentro do Windows, tá? Que você encontra ali bonitinho, observando aí justamente, abri o Word sem querer. Era bem pequenininho, né? O menu inicial, tudo próximo, as coisas, né? Mesmo para aquela época era algo bastante apertadinho. E como falei, tem as ferramentas de sistema, acessibilidade, que são outras ferramentas aí. Estão dentro dos acessórios, diga-se passagem, tá? As ferramentas de sistema, mas para um outro momento aí específico falar delas, ok? Por hora, os acessórios e as suas características funcionais, o que faz parte do Windows e o que não faz. Então, cuidado. Você viu que é coisinha básica, nuance. É olhar o programa, conhecer o basiquinho. Não tem que conhecer cada canto do programa, mas de cada um deles um pouquinho. E é isso que a gente direcionou para você, beleza? É o recurso denominado painel de controle. Então você tem lá o painel de controle. No Windows 10, se você já utiliza essa versão do Windows, você vai notar que há diferenças consideráveis e que o painel de controle ele está fadado à extinção. A cada vez mais a Microsoft vai tirando recursos de dentro do painel de controle do Windows. Mas o Windows 7, ele é a sua principal referência. Ou seja, é no painel de controle que você vai encontrar, basicamente, né, sua central de configurações. Então, basicamente, as configurações do Windows vão ser encontradas aqui
Dentro de onde? As configurações do Windows estão todas no painel de controle. Mais ou menos. Tem muita configuração do sistema que não é a nível de usuário, que vai estar escondida, tá? Não vai estar visível aqui. Você vai encontrar pelo Regedit, você vai encontrar por outros monitores de sistema, recursos que podem ser manipulados. Aqui é mais a nível de usuário mesmo, aqui vai estar mais visível, disponível para você de uma forma legível, compreensível. Agora, além disso, o que você vai perceber? Que ainda assim tem muitas ferramentas aqui avançadas, e algumas merecem a sua atenção. Por exemplo, recursos que você encontra aqui que são muito comuns em prova. Firewall. O Firewall do Windows, ele vai ser utilizado, vai ser manipulado, configurado por meio do painel de controle. Então ele é uma das ferramentas mais concebidas dentro deste cenário. Então ele vai aparecer ali para você? Sim. Além de coisinhas básicas, configuração de papel de parede, de resolução de tela. Então tem essas coisinhas. Mas acho que assim, uma das mais recorrentes de todas as opções que estão ali, o Firewall do Windows é a mais relevante. Mas vamos dar uma olhada no panorama geral dele, tá? Primeiro, quando você olha o painel de controle, você vai perceber que ele tem dois modos de exibição. Modos de exibição. O padrão, que é o mais perigoso para as provas, é o modo categorias. Em que ele agrupa as ferramentas, de acordo com o conjunto lógico que elas possuem. Mas você tem o modo ícones, que é o modo que mostra todas as ferramentas ali. Este modo ícones pode estar ali separado justamente e você manipular ele como ícone grande ou ícone pequeno. Grandes ou pequenos. Eu, particularmente, gosto do modo ícones, né? E vou acabar usando mais ele, mas de toda forma mostrar o modo categorias, que é o modo padrão. Tá? Então, cuidado que esse aqui é o padrão que o Windows 7 vai estar utilizando para você. Ambos podem aparecer na sua prova e tem que ter aquele cuidado. Como uma coisa muito versão antiga do Windows, descontinuado já e tudo mais, o elaborador, às vezes, ele não tem um Windows, ou ele tem o extremo que ainda está usando o Windows 7, ou ele vai ter que montar uma máquina temporariamente para poder fazer ali uma máquina virtual e aí criar a questão. Nessa situação que o cara teve que fazer uma máquina virtual, muito provavelmente ele vai vir com o padrão. Agora, se já é do dia a dia, se já é algo que é característico ainda do computador dele, ele vai cobrar do modo ícones, porque é o modo mais prático para ele no dia a dia, tá? Então, o painel de controle e as suas características. Bora para a tela para conhecer um pouquinho ele. Aí na tela você vai perceber que para acessar o painel de controle, você vai lá no menu iniciar e você tem vários caminhos. Um deles é de cara aqui no painel de controle, né? Aqui no menu iniciar. Então você pode vir por aqui, você pode ir lá em todos os programas e aí dentro de todos os programas você vê ali a estrutura justamente do menu iniciar, acessibilidade, ferramenta de sistema e aí dentro do ferramenta de sistema você tem lá o painel de controle. Tá? Então você pode ir por ali, ou se você preferir, digita direto aqui no menu iniciar, painel de controle, que ele vai sugerir ali para você esse cara, beleza? Não precisa nem terminar de digitar, né? Mas está ali, painel de controle. Em qualquer um deles abrir esse modo, que é o modo padrão dele. Este modo padrão é o modo categorias. Você vai perceber aqui que são poucas categorias, né? São 7 categorias ali para você, na verdade 8, né? Porque aqui tá, parece que é uma só, mas são 2. Então 8 categoriazinhas básicas. Algumas com muitas opções, outras com um recurso apenas diretamente oferecido para você. Bem diferente do que é no Windows 10, o modo da central de configurações, né? Mas vamos lá. Aí você pode vir aqui no cantinho e falar, eu quero ver por ícones grandes ou ícones pequenos. Tá? Onde que você tem acesso a todas as ferramentas? Vou deixar no grande, tá? Só mostrar aqui o pequeno para você como é, mas vou deixar no grande que é mais fácil para você identificar as informações aí. E você vai perceber que no Windows 10, muitos podem estar iguais, muitos vão mudar de nome e lugares. E alguns até vão deixar de existir aqui, tá? Dependendo da versão do Windows 10. E aqui o modo categorias, você vai ter acesso a todas aquelas opções, tá? Só para pautar aqui primeiramente a ideia das categorias. Na parte de sistema e segurança, se você acessar uma dessas categorias, você vai perceber que aqui à esquerda você tem as opções. E à direita também, mas nem sempre elas são iguais, tá? Se você reparar, estas opções aqui disponíveis são as opções que aparecem aí quando você vai aqui no painel de controle e manda exibir os ícones. Você vai ver que ali aparecem vários daqueles recursos, tá? Que a gente encontrou lá agrupados justamente dentro da categoria. Por exemplo, vamos pegar aqui a primeira opçãozinha que você tem lá, só para seguir uma linha de raciocínio.
sistema de segurança. A primeira aqui é a central de ações, tá? Vou abrir a central de ações, tanto faz, o caminho que você for. Se você for pela central de ações, você vai perceber que ele vai cair aqui nessa mesma tela, tá? Então vou pegar aqui por aqui, de novo, né, outro caminho. Vou pegar aqui, ele tem ordem alfabética, central de ações. Abrir a central de ações, você viu que deu a mesma tela? E que se eu voltar aqui, ó, tenho todos os ícones do painel de controle, ou eu volto para a situação dos grupos de opções aqui, ó. Mas você percebeu que tem umas aqui já mostrando para você, ó. De cara. Legal. A central de ações, ela vai trazer aqui para você a ideia do Windows Defender. Lembrando que no Windows 7 ele é o anti-spyware, tá? Proteção contra vírus, ele não encontrou. Por quê? Porque aqui está o Windows padrão, cru, tá? Ele só tem o Office instalado a mais. Então não tem o antivírus instalado. Posso buscar, posso desativar as mensagens de alerta. Por isso que está aqui, ó, esse sinalzinho aqui embaixo na área de notificação. Porque ele está falando, ó, tenho 3 mensagens. E aqui estão as 3 mensagens de alerta de segurança. Não tem o backup em execução também. Então a central de ações do Windows, ela continua com essa perspectiva e ela tem essas situações. Você pode vir aqui configurar ela de acordo com o que você quer que esteja visível de mensagens. Você pode vir aqui configurar o controle de conta de usuário, lá a central WAC, lá que você tem acesso. Então você tem aí vários caminhos para chegar na mesma ferramenta, né? Então, central de ações ali, esse recurso, no modo categorias, você vai perceber que junto a ela tá lá as outras opções, como o faro do Windows, né? Tá aqui, ó. Aqui são as categorias que você tem lá dentro do painel de controle, beleza? Então, rede de internet, hardware e as opções aí agrupadas, basicamente. É só um jeitinho diferente de ver, direcionando mais para o conjunto desejado, ok? Então, só seguindo aí o seu material, ele está na ordem básica alfabética lá do modo todos os ícones, beleza? Mas está aqui, ó, a primeira opçãozinha de segurança que a gente tem, backup e segurança. Aqui você vai estar configurando se você quer usar backup. Obviamente que faz sentido você usar o backup se você tiver um outro dispositivo de armazenamento. Eu não vou deixar ele terminar aqui porque ele é meio demorado, tá? E é recomendado ter um outro dispositivo de armazenamento para que você coloque lá a estrutura básica de criar o backup. Tá? Pode ver que ele até jogou unidade D. Ele não mostrou onde está o meu HD aqui, o C2 pontos, que é o sistema. Por quê? Porque a ideia de backup é guardar em outro dispositivo. E aí você vai estar usando ele. O detalhe aqui é justamente que conforme você configurar o seu backup, surgem aqueles conceitos de backup diferencial, incremental, completo, beleza? Porém, aqui ao lado tem essas duas opções importantes. A imagem do sistema, e dentro de imagem do sistema, você vai dizer aqui o que é a imagem do sistema. Essa é a perguntinha da prova. A imagem do sistema, ela é uma cópia da unidade inteira, tá? Tá vendo ali, ó? Uma unidade que está instalado. Ele vai tirar uma foto do seu HD inteiro, incluindo arquivos de usuário e tudo mais. Então você não tem aqui, ó, a possibilidade, não é possível escolher itens individuais a serem restaurados. É todo o seu sistema. Logo, ele vai pedir um espaço do tamanho do seu HD para poder salvar esses dados. Não adianta querer salvar em um espaço pequeno, não cabe. Isso aqui ele é útil em algumas situações em particulares, né? Eu, particularmente, não acho uma utilidade muito funcional esse recurso, mas está aí, porque você acaba ocupando espaço no dispositivo de armazenamento tal qual. A outra ferramenta que você tem que saber, para a prova, elas são importantes, né? É o criar o disco de restauração. Ele não vai deixar criar, né? Obviamente que eu não tenho mídia aqui disponível para ele, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir clicar agora que não tem, mas tudo bem. O que é importante é para que ela serve. A mídia de restauração, ou disco de restauração ou reparação do sistema, ele vai salvar somente os arquivos essenciais para o sistema Windows. Então ele vai pegar os arquivos necessários para inicializar o sistema Windows. Por quê? Quando você atualiza o Windows, e o Windows 7 tinha muito isso, tá? Voltando aqui ó, na parte central de segurança, tá aqui também, Windows Update. Quando você atualiza o Windows, pode ver, tem uma atualização disponível. Isso aí é atualização do Windows Defender, que ele vai pedir um monte, tá? Então, quando você vai atualizando, pode dar problema, tá? E, pode ver, a atualização mais recente aqui tá bonitinho. Mas ele pode dar problema para você em que sentido? Ele vai dar problema porque pode dar um driver danificado, pode trazer algum problema. Que você tenha que voltar e ele não deixa iniciar o computador. Então, para isso que você tem lá aquele recurso da ferramenta aqui de backup e restauração, né, dentro dela, a opção de restauração do sistema. Então é importante criar esse cara, de preferência quando o teu sistema está redondinho e funcionando, para que você possa recuperar. Não adianta esperar dar pau para daí que tentar recuperar. Não tem como criar um disco de restauração de uma coisa estragada, né? Uma das coisas que o Windows 7 tem, que não tem mais, né, foi tirado,
é esse recurso aqui, ó, transferência fácil. A ideia da transferência fácil é pegar só os dados de usuário, as suas configurações, papel de parede, cores aqui do menu iniciar, barra de tarefas, cores das janelas, pegar tudo isso aí e gerar um arquivo para você migrar de computador. Tanto é que um resuminho, né, o próprio Windows oferece para você, a ferramenta oferece, né? Mas a ideia é migrar, é para você falar assim, vou formatar um computador e eu quero pegar todos os meus dados e levar para o novo computador, ou mesmo só para atualização dele. Então no Windows 8 até tem isso aqui, mas no Windows 10 foi descontinuado a ferramenta transferência fácil, tá? Então ela simplesmente não tem mais vínculo aí como tinha no Windows 7. Ferramentas que nasceram e morreram na Microsoft, né? Mas tudo bem. Então ela tentou colocar ali para você. Mas precisa conhecer, saber que existe, porque se vier questão específica para você sobre o Windows 7, tá aí o argumento que eles podem trazer para você de modo geral, ok? Então aí na sequência a gente já falou, né, da central de ações, em ordem alfabética lá viria ela, mostrando para você. Tem aqui essa ferramentinha importante, tá? Destaque para ela dentro da central de ações, que é a recuperação. A recuperação é para você criar pontos de restauração. Cuidado, é restauração do sistema, tá? Então você tem que abrir a restauração do sistema e lá na restauração do sistema você tem que, a restauração recomendada, tal, ou você cria um ponto de restauração, tá? Então você tem que abrir lá e falar, eu quero escolher outro ponto. Aqui é para poder restaurar, beleza? Então aqui eu já estou querendo ir recuperar algum problema que deu, tá? Então você tem lá a opção de backup e restauração. E aí aqui dentro de backup e restauração você pode estar criando um ponto de restauração. De novo, depende da versão do Windows, ó, aqui não aparece, mas você vai ver que tem lá os pontos de restauração do sistema. Bom, conceitualmente, o que é um ponto de restauração? Um ponto de restauração é criar um ponto que você possa voltar a ele, ou seja, toda a instalação que eu tenho aqui, ó, o programa, tudo que está instalado no meu computador, eu vou criar um ponto como se fosse um save point. Quer ver um exemplo? Deixa eu pegar aqui como referência, colocar aqui no quadro. Pontos de restauração. Ponto de restauração. Isso aqui cai bastante, né, nesse sentido, por isso que é importante detalhar melhor. O ponto de restauração é para você voltar. Então você instalou o Windows Automarco 0. Conforme você vai atualizando ele, você vai tendo automaticamente alguns pontos sendo criados, como aquele que a gente viu ali já. Então, quando eu instalei, aqui está a nova atualização. Antes de eu instalar, ele cria um ponto de referência, que eu posso voltar para o estado do sistema naquele momento. Sabe quando você pega alguns jogos e você está lá jogando e você tem os save points? Se você avançar na fase e morrer, você volta para o último ponto que você salvou? É mais ou menos essa ideia que eles criaram com o ponto de restauração, os save points. Então, para você poder voltar. Isso aqui funciona para quê? Para programas instalados, drivers, atualizações. Ponto de restauração não recupera arquivos de usuário. Se você fala assim, eu criei uma pasta aqui, criei um arquivo do Word, apaguei algum arquivo, consigo recuperar esse arquivo que eu apaguei? Não, você não consegue recuperar o arquivo, ou mesmo não vai perder arquivos que você tenha criado após. Por exemplo, imagina que aqui tem um ponto de restauração, uma atualização, e você queira voltar para esse ponto de restauração. Você criou esse arquivo e você perdeu esse. Se eu voltar para esse ponto, esse arquivo continua sem existir e esse arquivo continua existindo. Não vai mexer nos arquivos de usuário. Então, restauração, pontos de restauração não afeta arquivos de usuário diretamente, beleza? Volta para a tela. Então, a ideia de pontos de restauração aí muito importante para você, de modo geral aí, beleza? Voltando aqui às ferramentas de segurança e sistema, né, de modo geral, você tem ali também o controle dos pais, tá? O controle dos pais, ele é um sub-recurso aqui, né, que você vai ver dentro de contas de usuário. Isso é uma pegadinha, tá? Pô, mas o controle dos pais não é um recurso de segurança? Mas aqui no Windows 7 você tem aqui... Eu cliquei no lugar errado. Volta aqui. Deixa eu vir por aqui que tá mais rápido, né? Conta de usuário. Aí dentro de contas de usuário, você tem aqui também as ferramentas de controle dos pais. Onde? Você pode voltar ou vir aqui embaixo, tá? Aqui embaixo tem o controle dos pais, ou você vem por aqui, direto o controle dos pais. Beleza? Na primeira versão do Windows 7 não tem mais, do Windows 10 não tem isso aqui. Ele veio aparecer depois, tá? A Microsoft tirou por um período de tempo. Então você pode ir lá nas configurações de conta do usuário ou voltar aqui para controle dos pais. Você ativa o controle dos pais. Quando você ativa o controle dos pais, você vai dizer qual é a conta com a qual você quer fazer a definição. Você vai criar aqui a conta do seu filho, por exemplo.
E ele vai criar recursos, né, de classificação aqui, ó. Pode ver a classificação dos jogos, né, qual que você quer usar, sistemas de classificação, para dizer por idade, né? Ah, esse jogo não, é muito agressivo, é muito perigoso, meu filho, não sei o que, não sei o que. Você pode usar esses sistemas de classificação, ou você pode ir lá e simplesmente criar suas regras, tá? Então, você vai criar a conta do próximo usuário e ativar nele isso. Automaticamente, deixa eu voltar aqui no painel de controle, você vai perceber que ele vai estar vinculando recursos específicos do Faro do Windows, tá? Então, o Faro do Windows vai estar sendo colocado ali para restringir as contas que estão sob o controle dos pais, para bloquear acesso a determinados conteúdos. Você pode fazer isso aqui avançado também, vindo aqui, ó, configurações avançadas. E nas configurações avançadas, você pode criar regras para determinado usuário e falar, para aquele grupo de usuário, para aquele cara, eu quero criar uma regra que bloqueie ele de acessar sites de conteúdo ilícito, pornográfico, etc. Você pode criar as regras aqui para, teoricamente, né, proteger o seu filho do conteúdo da internet, né? Mas essa é a ideia de você ativar o controle dos pais, beleza? Então ele vai criar regrinhas ali no Faro para você também. Seguindo aqui, você tem a central de rede e compartilhamento, né? Controle de acesso e facilidade, isso aqui é mais ferramentas de acessibilidade. Então vai ter aqui lupa, que é um dos que eu uso bastante em aula, né? Alto contraste, o narrador que vai ficar lendo a tela para você e o tecladinho virtual. São ferramentas de acessibilidade. Cuidado com o teclado virtual no Windows 7. O teclado virtual aqui é ferramenta de acessibilidade. Do Windows é acessibilidade. Se for de um site, aí é ferramenta de segurança, mas aqui é de acessibilidade, beleza? Então cuidado. Agora, a central de compartilhamento é onde você vai ter acesso aqui ao estado da sua rede e principalmente às configurações do adaptador para poder desabilitar. Não vou desabilitar aqui, senão vai bagunçar toda a minha configuração e vai perder a imagem da tela, tá? Mas você pode estar, na verdade, até daria para desabilitar, né? Mas você vê aqui as propriedades. Você vai aqui, ó, no endereçamento IPv4 e IPv6, se você clicar em propriedades, você vai ver qual que é o endereço IP. Não, só se for fixo. Se for automático, ele não mostra, tá? Você tem que ir lá nas propriedades, usar o prompt de comando para poder ver esses dados, beleza? Então, ele traz ali essas informações para você, ó, que ele não mostra. Ele só vai permitir você configurar esse recurso. Então, cuidados aí que você tem quando você olha para esse cara. Você pode criar novas conexões de rede aqui, né? Você vai ver aqui as configurações da conexão, ou você pode estar criando novas conexões, claro, de acordo com o dispositivo. Criar nova conexão, criar rede é por aqui. Aí você vai criar uma nova conexão de rede e assim por diante. Então aqui são as configurações de rede que você tem. Pode ver que aqui, ó, esse íconezinho, que é uma rede corporativa. Se fosse rede pública ou rede doméstica, são 3 configurações que você tem aqui disponíveis. Aí aqui é mapa completo, ele vai tentar mapear a rede, e ele demora pra caramba o Windows 7, tá? Ele é lento nesse sentido, ainda mais se você mandar mapear. Fora que tem rede que não permite, tá? Rede corporativa é mais difícil permitir, que foi o caso. Então, na sua casa é rapidinho, porque tem 2, 3 computadores, mas ele é lento, tá? O Windows é bem bichado. Aqui a questão de controle de área de trabalho remoto, as contas de usuário, você pode estar criando várias contas de usuário, e definindo aí se elas vão ser de administrador ou não, tá? Tranquilo, aí a questão, não tem muito segredo. A questão de data e hora. É para você configurar a data e hora do sistema, né? Você pode ajustar ele automaticamente para o horário, pegar aí justamente horário de verão ou não, né? Se vai ter ou não, depende aí do governo. Você pode estar trabalhando aí com outros relógios, você pode usar relógios de outros países, caso você acabe consultando bolsa de valores, sei lá, de outros países. Você tem aqui questão de dispositivo impressora. Ele vai listar para você quais são os equipamentos conectados. Então, por exemplo, eu só instalei até agora na máquina virtual impressora virtual. Na verdade, já tem aqui, é padrão do Windows já, né, essa impressorinha aqui. Mas tudo bem, tá aqui. Se eu conectar outros equipamentos, você vai ver que tem muito mais dispositivos. Por exemplo, deixa eu abrir o painel de controle aqui, ó, da minha máquina real, só para você ter uma noção de dispositivos impressora, como que isso vai ficando ao longo do tempo. Tá meio cortada a tela, tá? Não se preocupe. Eu vou reduzir aqui para você visualizar ela. Então, ó, aqui você tem uma noção. Ó, com o passar do tempo, você vai instalando equipamentos, vai conectando. Ó, todas as TVs que eu já transmiti, que eu conectei, todas as impressoras que eu conectei, os drivers que já foram instalados e ainda estão instalados aqui, aparece aqui dentro dessa lista de dispositivos, tá? Dentro do painel de controle. Então, é o que acontece aí dentro do Windows 7. Então, isso vai variar muito do computador, né, que você tem. Por isso, no material você tem uma figurinha com muito mais itens conectados aí, beleza? Então,
Para quê? É para atualizar o driver dele, não tem muito segredo aqui não, tá? Não tem muita opção. Aí você vai perceber que e-mail não é uma coisa que aparece em provas, é mais para questão de configuração do Outlook Express. Ferramentas administrativas já entra no mérito específico delas lá, principalmente do agendador de tarefas, tal, que você tem aqui, ó. Então ele vai trazer para você o agendador, pode ver que tudo é um atalho. Ele tem um perfil aqui, né, bonitinho, nessa janelinha meio que padrão, tá? Isso aqui é uma janela comum que o Windows utiliza para essas ferramentas. Não vou entrar muito no mérito dele. O Fire do Windows, a questão de você ativar e desativar, deve estar ativo por padrão. Você pode desativar por aqui, né, ou ativar. E você tem as configurações avançadas, como disse, para você criar as suas regras. Lembra que o modo de operação do Fire é regras e exceções. Tanto para aquilo que entra, quanto aquilo que sai da sua rede, beleza? Então ele opera nessa forma, de regras e exceções, beleza? Vou voltar aqui para o painel de controle, voltar aqui para todos os ícones, já que a gente está seguindo aquela linha. O fontes é só para você pegar e baixar uma nova fonte da internet. Tá, você vai baixar uma nova fonte da internet, você copia ela e traz para dentro da pastinha onde que estão essas aqui. Não necessariamente para cá, tá? Porque aqui é só uma visualização. Você vai baixar para a pasta onde que elas estão. Tá? Então isso aqui ele mostra para você um pouquinho quais são as fontes que você tem instalados, não tem muita utilidade, você pode organizar elas aqui e tal, não é uma coisa muito funcional. Você quer instalar? Para instalar uma fonte é fácil. Você vai na internet, baixa o arquivinho dela e vai lá na pasta de fontes dentro do Windows Explorer e cola lá dentro. Tá? É só isso, não tem segredo. Aí você vem aqui em Gadgets da área de trabalho, são aqueles que a gente já identificou lá atrás. Você tem aqui gerenciador de credenciais, também não é uma coisa muito comum de ser cobrado em prova, é só para saber que existe ali esse negócio, a respeito das contas de usuário. Gerenciador de dispositivo, ele traz aqui para você uma propriedade, que é mostrar quais drivers estão com problemas. Aqui não tem nenhum, mas deixa eu pegar desse gerenciador de dispositivo aqui do computador. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui fácil, do meu outro computador. Aí você vai ver, é a mesma janela, só que tem muito mais coisas, né? Muito mais adaptadores e tal. Aí aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Isso aqui acontece quando você tem algum equipamento que está com driver com problema, desinstalado ou desatualizado. Você clica no botão direito e manda ele atualizar o driver. Ou procurar instalar manualmente. Né? Então aqui é o que você vai ter visualização disso. Tá? Isso é o gerenciador de dispositivos. Além disso, você tem ali a parte de grupo de rede. Tá? Você tem ali o grupo doméstico ou criar grupos de rede no Windows. Aqui já são provas mais pesadas que acabam cobrando isso. Tá? Então é bom sempre dar uma olhadinha na banca se ela tem tradição de cobrar questões sobre isso. Dá uma aprofundada aqui. Tá? Não vou entrar ainda no mérito desse cara. Você tem aqui os íconezinhos lá da área de trabalho, já falamos a respeito disso. Informações aí do desempenho do sistema, tá? Basicamente o monitor de recurso que você vai estar abrindo aqui a partir daquela análisezinha lá de nota que o sistema Windows vai fazer para você, tá? Aí você tem aqui o Outlook também, agora do Microsoft Office. Configuração de mouse é só para configurar a velocidade do clique duplo. Por exemplo, que velocidade, tem a pastinha aqui para você testar. Se eu colocar muito rápido, eu vou ter que clicar bem rapidinho para poder abrir e fechar. Se eu colocar lento, basta dar um cliquezinho aqui, depois o outro, que ele abre. Então é sempre bom testar aí qual que é a melhor opção para você. Também tem aqui a questão dos ponteirinhos do mouse. Você pode alterar eles aí, né, de modo geral. Se você reparar, aqui está com um ponteiro. Você não vai conseguir enxergar, mas fora dessa janela eu estou com outro, ele está azul. Tá diferente. Mas é por aqui que você muda essa configuração. Antigamente tinha mais opções, tá? Você vinha aqui, ó, você escolhia os estilos diferentes, tinha de dinossauro, tinha não sei o quê. A Microsoft meio que perdeu um pouco isso. A velocidade do ponteiro, tá? De movimentação. Se você quer que apareça o rastro dele, ele, ó, fica meio que dando uma vertigem em você, né? O rastro do ponteiro. Caso você fale assim, perdi o mouse, onde é que ele tá? Você pode usar a tecla Ctrl para fazer esse negócio aqui, ó. Fica aparecendo para você isso daí. Você pode fazer o ponteiro sumir enquanto está digitando, que é o padrão, né, dele. Quantas linhas rolam quando você roda a rodinha do mouse? Você pode colocar mais, tá? E aqui é a questão do driver dele, qual que é o que está instalado, beleza? Isso aí é a configuração de mouse que você vai encontrar. As opções de internet, cuidado. Quando você vai lá no Internet Explorer, independente da versão dele, se você for ali em opções, e aí você vai ver aqui opções da internet, você vai ter exatamente a mesma janela sendo exibida para você, ok? Então, essa é a janelinha que aparece. A diferença é que quando está com o Internet Explorer aberto, ela fica meio... Você não consegue fechar ele, né, sem fechar ela. Mas está aqui, propriedades da internet. Então,
Então, para definir página inicial do Internet Explorer, é por aqui, beleza? Ou indo pelo Internet Explorer ou direto pelo painel de controle, mas é a mesma janela. Você pode colocar mais de uma guia, porque agora você tem navegação por abas no Internet Explorer, desde a versão 7 já, né? Você tem aqui qual que é a página inicial, para que o botão Home leve para ela. Você tem que ter cuidado, que aqui tem as configurações de nível de segurança, são 3 níveis de segurança para você. E tem a questão de privacidade, que tem muito mais níveis de segurança. Aqui em privacidade já entra na questão dos cookies, principalmente, tá? Aceitar cookies em outros sites, de qualquer site, de nenhum site. E aí tem a parte de conteúdo, você pode ir lá e falar, ó, quero criar algumas restrições. Lembra da proteção dos pais? Tá aqui, ó, proteção para a família, para você. E aí tem a questão avançada aqui, não tem muito segredo, para a prova é muito raro aparecer questão disso. A parte de conexão. Quando você está em uma rede que usa proxy não transparente, o que é um proxy não transparente? É aquele que você tem que vir aqui e colocar o endereço do proxy, beleza? Então aí você vai precisar trazer isso. Em alguns ambientes corporativos tem isso. E a questão da VPN, para você criar uma VPN pela qual vai passar o teu navegador. Então aqui no Windows já tem a configuração de VPN, só adicionar, você cria suas VPNs por aqui também. Tem outros caminhos, mas aí é um deles. Então aqui você tem que ter muito cuidado, olhar para essas configurações aqui disponíveis, onde que está a pasta de memória cache, onde que está a pasta de arquivos temporários. Então ele mostra aqui para você esses dados, tá? Traz essas propriedades, mas é sempre bom ficar atento a isso, tá? Principalmente ali no que diz respeito às configurações de segurança, ok? Então muito cuidado na questão de configuração de pop-ups. É padrão o bloqueador de pop-ups está ativo, tá? Todo o navegador. Então só ficar atento a isso aí, que é algo mais detalhado das provas em relação ao Internet Explorer e, claro, sobrecai sobre o painel de controle, porque é onde você pode acessar essas opções, beleza? Opções de energia é só para notebook, que você vai ver melhores opções, tá? Que é você estar falando, eu quero equilibrado, alto desempenho, ou ele no modo economia. E aí o que fazer quando a tampa está aberta, fechada, muito tempo ocioso, conectado à bateria ou não. Então tudo isso aí que você vai encontrar aqui. O notebook tem mais opções, como disse. Opções de indexação. O Windows 7 ele traz os recursos de indexação que eu prefiro, porque ele olha para o conteúdo do arquivo também. Ele pega a palavra-chave do conteúdo do arquivo, diferente do Windows 10. O Windows 10 só está olhando para o nome do arquivo e propriedades. Tá meio foda do Windows 10. Tá? Então aqui você tem essas opções de indexação. É sempre interessante dar uma olhadinha. Opções de pasta. Já é algo que a gente olha por dentro do explorador de arquivos, mas é a mesma janela, tá? Que você vai ver por lá. Personalização. Bom, agora você entra na parte que você mais conhece, que é colocar aqui as cores e temas. Você pode perceber que ele até sugere, olha, colocar efeito de transparência ou deixar no básico, né? Aplicar. Só que só vai aplicar o efeito de transparência se eu for lá e avaliar. Ó. Pode ver, solucionar problemas de transparência é porque eu tenho que avaliar o Windows aí. Aqui você vai ver que tem efeitos com vários papéis de parede. Você pode trocar, inclusive, sons. Tá? Tem um do God of War que eu utilizava bastante, né? Para ligar o computador e fazer um barulho, para desligar a outro, matava alguém, era sangue voando e tal. Então você pode personalizar os sons que o Windows faz ao acontecer alguma coisa. Por exemplo, ao abrir um programa. E qual é o som que ele faz? Nenhum, você pode colocar. Então toda vez que abrir um programa vai fazer aquele barulho. Então ele pode se tornar chato, tá? Então só ficar atento a essas configuraçõezinhas aí. Algumas não são muito úteis. Mas dá para configurar. E aí você tem, já que a gente está falando dessa ideia de configuração, a parte de vídeo. A parte de vídeo, ela vai olhar já para a questão de resolução. Então, eu quero mudar a resolução da minha tela, é por aqui. Claro, eu estou numa máquina virtual, não vou mexer nisso aqui porque ela está no modo de ajuste automático. Então, se eu reduzir o tamanho da janela dela, ela vai reduzir automaticamente a tela do Windows aqui e a resolução se adapta a essa tela, beleza? Então, é diferente. Pode ver que ele está com um monitor genérico em uma máquina virtual. Okay? Então, você pode mudar a resolução, o tamanho, né? Um cuidado, uma perguntinha bem comum de prova. Opa, fui lá na calibragem de cores. Eu quero sair daqui e ele está travando. Cancela. Arrancar aqui embaixo. Volta. Uma coisa que é bem comum nas provas em relação à resolução é o seguinte. Viu? O que acontece se eu aumento ou reduzo? Por exemplo, se eu reduzir a resolução de tela, as figuras aumentam ou diminuem? O texto aumenta ou diminui? Bom, em relação ao espaço que ele ocupa na tela, quando você diminui a resolução, a janela aumenta. Quando você aumenta a resolução, a janela diminui. Tá? É inversamente proporcional. Então só cuidado. Não sei se eu vou conseguir aplicar aqui. Vou tentar no máximo no 1024 aqui,
Vamos ver se ele vai fazer sem causar muito estrago. Estragou bem já, né? Mas tudo bem. Pode ver que ele apareceu um fundo preto aqui atrás, tá? Deixa eu reverter. Vamos ver se ele volta aquele tamanho. Voltou o tamanho que eu precisava. Só que ele vai ajustar. Ah, não deu certo? Não, porque ele está no modo da minha janela do VirtualBox que não permite isso, tá? Aí ele vai sempre manter a proporção. Mas no seu computador você pode fazer ali de boa e aí você vai perceber isso aí, tá? Aumentou a resolução, diminui o tamanho da janela, diminuiu, ele aumenta. Cuidado, se você fizer no Windows 10, automaticamente ele vai compensar com isso aqui, tá? Então, ó, fica atento que ele pode estar compensando aqui. Então, lembrando no 100%, que é o que interessa para a questão de prova, beleza? Então, muito cuidado em razão disso. Ainda ali dentro da estrutura do painel de controle, você vai encontrar as opçõezinhas ali, importantes, que estão relacionadas à parte de programas e recursos, que permitem você desinstalar programas ou ativar e desativar recursos Windows. Cuidado, no Windows 7 você não tem mais aqui a opção instalar, beleza? No Windows XP você tinha adicionar ou remover programas. No Windows 7 é só remover programas. Tanto que o nome é Programas e Recursos. Você desinstala o programa ou você ativa e desativa recursos do Windows. Por exemplo, eu quero desativar o Paint, quero desativar os joguinhos, o entretenimento, a paciência e tudo mais. Você pode vir por aqui. Ele demora um pouquinho porque ele vai listar tudo que dá para ativar e desativar, beleza? Mas é por ali que você vai para mostrar isso aí, ok? Ainda, você vai encontrar aqui os programas padrões. Tá? Então você vai falar qual que é o programa padrão para abrir páginas na internet caso eu tenha mais de um, como aqui, Internet Explorer e Mozilla Firefox. Você vem aqui e vai definir eles. O que pode cair na sua prova? Você pode definir programa a programa, pegando assim, eu quero pegar o Firefox como padrão. Então, tudo que é arquivo que o Firefox consegue abrir, eu quero que ele seja o padrão para aqueles arquivos. Quero que o Media Player seja o padrão para todos os arquivos que ele consiga abrir. Beleza. Então, você coloca lá ó, como programa padrão. Ok? Mas você pode falar, olha, eu quero pontuar. Eu vou falar, não, arquivos que são AVI, eu quero que ele abra em outro programa. Então, eu vou desmarcar daqui e vou marcar lá no outro programa arquivos AVI. Então, você pode fazer isso pontualmente para cada arquivo. Você pode ver que aqui é arquivos FLV. A FLV aqui não tem, por exemplo. Ele não reconhece arquivos FLV. Exato. A mesma coisa outros tipos de arquivos. Então, você pode ir lá e instalar MKV. Eu não sei se ele aparece aqui. Eu acho que ainda não tem o MKV aqui também. Então, ó, viu? Você pode estar selecionando outros programas para abrir esses formatos diferentes. Beleza? Mas é por arquivo, por extensão de arquivo ou por programa. Então, é aí que você vai encontrar essas estruturas cobradas em prova. O que eles pedem é isso. Reconhecimento de fala, como disse lá atrás, o Windows já permite que você fale com ele, né? Mas é muito básico. A recuperação do sistema, né? Já mencionada, abrir a restauração do sistema, criar os pontos de restauração. Você tem aqui a questão de região e idioma. Ela é muito importante. Por quê? É ela quem define o layout do teclado. Então é aqui que você vai falar, olha, eu falo em português, então você vai criar o idioma português. Mas aí você vai adicionar o teclado. Por exemplo, se for um notebook, o ideal é você fazer... Aqui, claro, eu não estou mexendo porque eu estou pegando a máquina virtual, mas no notebook, comprado fora do país, que não tem a cedilha, você vai ter que colocar idioma português e teclado internacional, Estados Unidos, para poder usar o cedilha corretamente, beleza? Então, cuidado com essa configuraçãozinha aí, é necessário adicionar, remover outros aí. Isso aqui está dentro do painel de controle em região idioma. Não é a opção teclado. Tá? Opção teclado é só a questão do texto. Por exemplo, quanto tempo demora para começar a repetir uma letra? Você viu que se eu segurar apertado uma letra, até que a próxima letra apareça demora alguns segundos, milissegundos. E depois que ele começou a repetir, ele repete rapidão. Isso aí é esse tempo aqui, ó. A taxa de repetição, se eu diminuir ela, apagar aqui, ó, por exemplo, e colocar a taxa de repetição baixa, ó, ele demora, eu estou segurando apertado, ele está demorando para repetir a letra. Agora, se eu diminuir o intervalo de repetição lá e aumentar a taxa aqui, ó. Tirei esse cara, apaguei esse cara aqui e vou apertar de novo. Ó, ele demora um monte para começar, só que depois que começou, ele sai uma metralhadora. Então isso aí é uma configuraçãozinha que você tem. A velocidade que o cursor intermitente fica piscando na tela, ou deixa ele parado, ou deixa ele piscando muito louco. Tá? Isso aí é o que você configura no teclado. Para mudar layout de teclado é em região idioma. Isso aí é a perguntinha mais clássica de prova que você tem. E aí, dentro dessas opções, claro, além da atualização que você tem que manter atualizado, e o Windows Defender como um anti-spyware, tá aqui ó, bonitinho para você, ó, procurar
spyware. Aí outros softwares indesejados. Quem que são esses outros softwares? Não é anti-malware, tá? Ainda não é anti-malware. É só spyware, spam, até ele ajuda, mas não é anti-malware. Só cuidado com isso. E aí, para fechar, você tem aqui o atalho Windows Pause, que abre a opção Sistema, que traz aqui as informações sobre o sistema operacional, qual Windows está instalado, se é 32, 64 bits, qual o nome do usuário principal e qual o grupo de trabalho. E também a chave do produto, né? Se é um Windows original, se é um Windows pirata e tudo mais. Não sei se esse aqui é original, então, né? Cuidado, não lembro. Se está originalizado ou não. Então, cuidado aí com essas situações. Aqui também dá para abrir o gerenciador de dispositivos, né, por meio dessa janela. Eu acabo, na prática, usando mais esse caminho. Abro esse aqui e depois eu abro outro. Por causa do atalho, né? No Windows Pause, abre esse cara. Então, você viu ali, ó, mudei lá o tema, já mudou, colocou aí esse fundo de foto. Você pode avançar aqui, ó, próximo plano de fundo, vai trocar a imagenzinha, próximo plano de fundo, você clica o botão direito, ele vai permitir navegar entre estas opçõezinhas básicas. Tranquilo? Então, este foi o painel de controle. Você viu que a gente falando rapidamente tem coisa pra caramba? Então, as questões de prova, elas vão bater isso. Tem dois tipos de banca. Aquela que é sacana, que vai entrar na janela, vai entrar na outra janelinha, que vai clicar no botão e aí vai perguntar o que tem lá disponível. Isso aí é praticamente inviável. É você usar no dia a dia e ficar explorando, fuçando mesmo o sistema para poder realmente conhecer, ou conhecer o básico, que é 80% das provas de concurso, para você fazer um mínimo de questões para você estar dando concurso. Esse é o objetivo aqui, você acertar o necessário para estar dando concurso. Não tem como detalhar tudo, senão vai ficar um curso gigante para você. A gente vai naquilo que é na veia, aquilo que normalmente a banca cobra. Por isso que eu falei, ó, isso aqui é o que você tem que prestar atenção, que é onde que ela normalmente vai estar trazendo a respeito do painel de controle. Tranquilo? Então, fechou aí as opções mais importantes do painel de controle. Claro, vimos um panorama geral dela. Olá, eu sou o Evandro, fundador do AlphaCom. Mas o que é mesmo o AlphaCom? É o melhor curso preparatório do Brasil e que prepara os melhores alunos para os melhores concursos públicos do Brasil. Esse ano eu vou te dar um conselho que pode ter certeza, pode ser aquele conselho que vai mudar a tua vida. Aproveite para estudar com tempo de antecedência. Se a gente entra em 2023 com você tendo a certeza absoluta que não é quando o concurso vai vir, é se o concurso vai vir, você vai estar preparado. E com o AlphaCom, com os cursos do AlphaCom, pode ter certeza, você vai estar preparado. A gente tem a melhor nota do Reclame Aqui, o menor índice de reclamação dos nossos cursos e o maior índice de resolução de problemas. Ou seja, além de dar um produto de qualidade, que é o seu curso, os materiais são materiais próprios, com especialistas, professores próprios para aquilo ali, sem ser aquele professor que vai viajar com conteúdo que não vai cair na sua prova, é conteúdo específico. Você ainda tem a certeza de que você tem um time inteiro de coordenação que passou pelo que você está passando. Ou seja, a galera aqui é concurseiro para concurseiro. Então, eu aguardo você dentro da plataforma do AlphaCom, dentro das nossas redes sociais e, óbvio, né? Você pode deixar todas as perguntas que você precisar que a gente vai solucionar o seu problema. Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do AlphaCom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Em todos esses anos de trabalho, mudamos a vida de mais de 200 mil pessoas por meio da educação. E esse número cresce a cada dia. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores soma mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida.